Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, Campinas e toda a região e pelo mundão afora, pela internet, pelo YouTube, muito agradecido. Microfone Bandeirantes aberto. Brasileiro da Série C, mas que rodada, que dia decisivo para Campinas, hein? A Ponte no Majestoso contra o Itabaiana começa às 17 horas. Se vencer, se classifica com 2 rodadas de antecedência. Quem narra aqui é Roger Williams. E a TV Bandeirantes vai mostrar. Atenção, hein? TV Bandeirantes, TV aberta. Mostra. 17 horas, Ponte Itabaiana. Batista e grande equipe. E aqui na Rádio Bandeirantes, Roger Williams narra. Terminando, 19h30, o Guarani joga em Natal com a ABC. Se vencer, pode entrar no G8. Se empatar, complica. Quem narra é Leandro Bolles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A nossa equipe. Pessoal, atenção, hein? Olha a chamada. Comando de Gil Kleber. Gilberto Sufi, esbaforido no Moisés Lucarelli nesse momento. Você me ouve, Sufi? Tudo bem, Edu? Também eu sou um técnico. Se você não ouvir, ninguém vai ouvir. Nesse horário, só você, Gilberto Sufi, meu grande amigo, como você está? Estou bem, Edu. No momento que ligou os irrigadores aqui do gramado do Moisés Lucarelli. Tá, então você vai fazer o seguinte. Aí tá pronto, né? Tá pronto. Tá quase pronto. Tá, então calculando uns 10 minutos tá pronto, né? Tá. Aí você pega, você vai lá na frente do estádio. Sim. E você vai pegar e vai tirar uma foto com o gorila. Ah, aí sim. O gorila de aço inaugurado segunda-feira no aniversário da Ponte. Certo. Tá? É bonito, pesa 73 quilos, tá fixado, de aço escovado, um trabalho bonito, o rapaz de Hortolândia que fez, viu? Então você vai lá e tira uma foto, tá bom, Gil? Deixa comigo, Edu. E aí, quem passar, estiver vendo a Bandeirantes, fala pra mandar o WhatsApp pra cá, você fala o WhatsApp? Sim. E aí eu vou falar o nome aqui, tá bom? Deixa comigo, já vou lá, daqui uns 10 minutinhos tô lá. Um grande abraço. Um abraço, Edu. 7-1, vai nada. Grande Sufi, olha, aqui comigo, Lucas Pessoa no YouTube. Fala, Luquinha, grande abraço, YouTuberman. E o Elton Grimaldi, grande contratação. Um abraço, hein, recém-chegado com a gente aqui. Pessoa finíssima. Meu grande amigo Elton já ficou, né, Elton Grimaldi. Leandro Lopes, deu uma saidinha, aquela parada técnica. E tá tudo certo. Falei de todo mundo? Falei. Bom, é o seguinte, só uma informação aqui. Copa Paulista. Atenção, grupo 3, que é o grupo do Guarani. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Olha, o Guarani tá vencendo, hein? O jogo é em Americana. O gol foi a 9 minutos. Gol contra do Renan Tavares. Rio Branco 0, Guarani 1. Rio Branco 0, Guarani 1. Começou tudo 15 horas. Lá em Sorocaba, São Bento e Primavera 0-0. É o seguinte, para o Guarani se classificar, o Primavera tem que ganhar do São Bento. E o Guarani, claro, tem que ganhar do Rio Branco. Do jeito que está, vai classificando o São Bento. Porque o 15, o Primavera, o Paulista já estão classificados. Resta a última vaga, São Bento, o Guarani. São 6 nesse grupo 3 aqui. Olha, 4 se classificam. O Guarani vem de 4 derrotas. Aliás, a última vitória no Guarani na Copa Paulista foi em cima do Rio Branco aqui, 1-0, tá? Depois perdeu 4. Inclusive o último jogo perdendo de virada pro São Bento 2-1 e possibilitou a equipe Sorocaba ficar viva na competição, tá? Então nesse momento o Rio Branco vai pegando a vaga do Guarani, tá? Repito, Rio Branco 0, Guarani 1, gol contra do Renan Tavares a 9 minutos. Sorocaba, São Bento e Primavera 0-0 e 15 Paulista 0-0 em Piracicaba. Olha, antes de falar da Ponte, que é o nosso primeiro jogo aqui, Guarani e ABC. O que você se lembra, amigo Bugrino, Guarani e ABC? Com certeza. Acertou 2016. 2016 o Guarani subiu
Foi quando o Guarani subiu da C para B. O Guarani fez a melhor campanha na primeira fase e pegou o Asa de Arapiraca. Primeiro jogo em Arapiraca. Ih, rapaz, o goleiro Leandro Santos. O Leandro Santos falhou, rapaz, infelizmente. 3-1 pro Asa foi esse jogo. Ele falhou em 2 gols. O Greger Zorzinho, nosso comentarista, trabalhava no Guarani nessa época aqui. E o treneiro era quem? Era o Marcelo Chamusca, que se não me engano deve estar na Arábia. No jogo da volta aqui, vamos ver aqui o público no Brinco de Ouro. O público no Brinco de Ouro. O jogo do acesso. Quanto que deu? 12.700. O tobogã estava fechado, tá? O tobogã estava fechado. Não dá pra procurar aqui qual era o motivo. Problema aí, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil. Um ou outro deu uma encrencada lá. E o Marcelo Chamusca falou pro Greger, o que eu faço agora e tal? Vamos colocar... Eu assumo, pode escalar o Leandro Santos, goleiro, pode escalar. E foi uma brilhante vitória 3-0. O Guarani contratou o Eliandro, que veio do Bragantino. O Eliandro estreou lá em Arapiraca, na derrota de 3-1. Mas aqui ele foi brilhante, marcou 2 gols, ajudou, tô somando tudo 3-0 o Guarani. E no dia 8 de outubro de 2016, o Guarani subiu. Aí, o regulamento é diferente do que é hoje. O Guarani foi para a semifinal. A expectativa era enorme, porque o Guarani, se ganhasse a Série C, seria o único clube do Brasil a ganhar a Série A, a B e a C. A Série A foi 78, a Série B foi 81, chamava a Taça de Prata, e seria a Série C. E aí o Guarani pegou quem? O ABC de Natal, esse é o adversário de hoje. O primeiro jogo foi em Natal, no dia 16 de outubro de 2016, o domingo. Começou 9 da noite esse jogo aqui, lá no Frasqueirão. Mas o Guarani foi numa máscara incrível. Os jogadores numa lentidão. E aí com gracinha. Sabe por quê? Eles pintaram o cabelo, pintaram a barba. O zagueiro Ferreira pintou a barba de branco. O outro zagueiro, Leandro Amaro. Vocês lembram de Ferreira e Leandro Amaro? As Torres Gêmeas vieram do Mirassol. E foram bem pra caramba. Agora ele teve a melhor defesa na primeira fase, tá? O Leandro Amaro pintou com uma faixa branca na cabeça. Repito, o Ferreira pintou a barba de branco. E o volante Zé Antônio pintou todo o cabelo de branco. Muito bem. Aí, o que aconteceu? O ABC meteu 4-0 no Guarani. Geninho era o treneiro do Guarani. E aí, o jogo da volta. O jogo da volta aconteceu no dia 23 de outubro de 2016. Foi no outro domingo. Começou 9 da noite. O Guarani precisava atacar 4-0 para ir para os pênaltis, ou vencer por diferença de 5. Torcida bugrina desanimada. Quanto é que foi o público? 3.237. O tobogã também não ficou aberto. Teve promoção. O ingresso custou R$20. O ingresso custou R$20 com a camisa do Guarani. Você podia sentar em qualquer setor. Ou pagava R$30 para ir na vitalícia. Tá? Mulher com a camisa do Guarani não pagou. E aí, meu amigo, o Fumagalli completou 250 partidas no jogo anterior. Nesse jogo da volta, era a partida 251. O Fumagalli jogou com a camisa 250, mas era a partida 251. Sabe o que aconteceu? O Guarani tacou meia dúzia no ABC. Fumagalli marcou 3 gols. E nesse dia aqui, Fumagalli, 251 jogos, igualou-se a Zenon. 81 gols. Zenon, 279 jogos pelo Guarani, 81 gols. Aliás, 82 o Zenon fez. O Fumagalli que encostou, 81. Depois ultrapassou, porque o Fumagalli foi até 2018, quando o Guarani foi campeão da Série A2. Fumagalli completou 307 jogos e 90 gols em 3 passagens pelo Guarani. Mas foi uma festa. Aí, aqueles que jogaram com barba, cabelo pintado, ninguém jogou pintado no Brinco. Foi pro pau. Foi pra seriedade. Jogaram como nunca. E de cara, Guarani fez 1-0 com quem? Leandro Amaro, zagueirão de cabeça. Tô aqui, ó, não sou mascarado não. Fumagalli de falta, 2-0. Aí Jonas Carioca expulso, ABC com 10. Tudo isso no primeiro tempo, hein? Aí o meia Lúcio Flávio foi substituído. Era o melhor do ABC. Foi 2-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, logo a 3 minutos, 3-0, Fumagalli. Um chute na entrada da área. 9 minutos, 4-0. Fumagalli de novo. Tava igualado.
Se não tomasse gol, no mínimo, ia pra pênalti. Aos 31 minutos, veio a glória. 5-0, o meia Alex Santana, um chute fortíssimo, veio do Criciúma. E depois, isso a 31 e a 35, Pipico. Lembram-se de Pipico? Pipico veio do Macaé. 6-0. Eram 22 horas e 55 minutos daquele 23 de outubro, um domingo à noite. A festa dos poucos torcedores. Os jogadores foram no meio do gramado, cumprimentaram o torcedor e foi uma festa incrível. Apesar, repito, do pouco público, o Bugre estava na final do Brasileiro da Série C. Eu achei muito bacana o que a diretoria fez. O que a diretoria fez? A final era contra o Boa. Todo mundo sabe disso. E aí, o primeiro jogo aqui, 1-1 no Brinco. Aqueles torcedores que foram prestigiar Guarani ABC, 6-0, quem guardou o canhoto não pagou ingresso contra o Boa. A diretoria premiou aqueles que acreditaram no Guarani. Aqui foi 1-1, Guarani Boa, público 16.749. E aí o jogo final, todo mundo sabe, o Guarani acabou perdendo 3-0. Naquele dia 5 de novembro de 2016, torcida bugrina invadiu lá Varginha, mas foi uma confusão danada. Logo a 9 minutos, o Boa fez 1-0, 14 minutos fez 2-0. Quando a maioria da torcida bugrina, quando estava entrando no estádio, já estava 2-0. E prenderam os ônibus na estrada, dificultaram, fizeram revista. E no YouTube tem lá uma moça, inclusive ela é advogada. A pessoa do Guarani, claro, conhece muito ela. Ela desceu do ônibus, foi discutir lá, argumentar e tentar negociar com o PM. O PM pegou, acabou batendo na moça. Isso deu pano pra manga, muita confusão. E teve expulsão também, eu lembro. Quem foi? Foi o Ferreirão? Quem foi? Ferreira, expulsa 16 no tempo. Mas o Ferreira agrediu, vai ver uma baixaria, depois foi julgado e tal, mas cumpriu com aquilo que tinha o Guarani em mente, que era subir para o Brasileiro da Série B 2016. Só para lembrar esse jogo, Guarani ABC, que realmente foi muito interessante. Informações do Guarani, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na Copa Paulista. Atenção, hein? Atenção, segundo gol do Guarani. Atenção, segundo gol do Guarani Americana, gol do Léo Coutro. Léo Coutro, 35 do primeiro tempo. Rio Branco 0, Guarani 2. E lá em Sorocaba, senhor Edu, tá 0-0, hein? Tá 0-0 em Sorocaba. O Guarani precisa que o Primavera ganhe do São Bento. Senão não se classifica nesse momento, o São Bento vai ficando com a última vaga. Informações do Bugre, meu grande amigo Pedro Piscinato. Fala, Edu, boa tarde, um grande abraço para você, um grande abraço pro amigo ouvinte que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, nesse sábado de rodada dupla para o futebol campineiro. Daqui a pouco a Ponte Preta recebe a equipe do Itabaiana no Moisés Lucarelli, a bola rola a partir das 5 horas da tarde e assim que acabar essa primeira partida, nós já abriremos a jornada de ABC e Guarani, lá no Frasqueirão, a bola rola a partir das 7h30 da noite. E essa partida é muito importante para o Guarani, Edu. Pode garantir aí o Bugre no G8 desta Série C, justamente nesta reta final de primeira fase, onde o campeonato começa a funilar. É claro, mas para o Bugre entrar nesse G8 da competição, o Guarani precisa cumprir o seu papel, vencer o ABC fora de casa e também dar aquela secadinha, torcer para os times que estão acima do Bugre na tabela tropeçarem. E para essa partida, o técnico Matheus Costa tem 2 retornos importantes. O zagueiro Rafael e também o volante Caio Melo, que cumpriram suspensão na última partida diante do Ipiranga, voltam a ficar à disposição do comandante bugrino. O Rafael sim deve voltar à equipe titular, deve voltar a formar a dupla de zaga com Alan Santos na defesa do Guarani. Já o Caio Melo, que na última partida foi substituído pelo Isaac, deve começar o jogo no banco de reservas. Isso porque justamente o Isaac, que substituiu o Caio Melo na última partida, entrou muito bem, marcou um gol com a camisa do Guarani, ele que não marcava com a camisa alviverde há mais de um ano, como eu disse, fez uma grande partida e deve ser mantido no time titular. Lá na frente, no sistema ofensivo do Guarani, o Dentinho também deve ser mais um a ganhar a posição. Ele que fez sua estreia no último final de semana diante do Ipiranga, entrou muito bem naquela partida e deve ganhar também uma posição na equipe titular, Edu. Pedro Piscinato, você foi muito bem, muito obrigado. Você volta já já na segunda jornada nossa, jogo do Guarani, ao lado do Leandro Borges e também
é o que vai narrar, né? E o comentarista vai ser o Gleger, na segunda também, justamente com o CH. Olha, Americana, gol do Rio Branco, hein? Diminui. Primeiro tempo, Rio Branco 1, Guarani 2. Continua São Bento e Primavera 0-0. São Bento vai ficando com a vaga, por enquanto, aqui no grupo 3 da Copa Paulista. Bom, agora o assunto é Ponte, né, Itabaiana. A TV Bandeirantes mostra esse jogo, hein? TV Bandeirantes, atenção, a TV Bandeirantes vai mostrar Batista e grande equipe, entre eles Tigrão. Chamar o Tigrão, hein? Como será que estaria Tigrão pela ponta esquerda? Olha, Guarani, Ponte Itabaiana teve um jogo Copa do Brasil 2013. Ei, Copa do Brasil 2013, vocês se lembram? A Ponte, primeiro adversário, lá em Itabaiana, Sergipe. Itabaiana 0, Ponte 3. E a Ponte foi uma equipe reserva. Guto Ferreira, que era o treneiro. Depois eu conto direitinho a história e tal. E Alemão fez 2 gols. Alemão veio do Guaratinguetá. Se não me engano é de Valinhos aqui. Ficou pouco na Ponte, depois voltou, mas não vingou. E outro gol de Rildo. Lembra de Rildo? Que veio do Vitória. Teve 2 passagens pela Ponte, depois foi pro Santos. O Santos não pagou, aí foi pro Corinthians. Rildo, tá aqui, ó. 2013. 2013. O que eu lembro? 2013. Ponte rebaixada no Brasileiro, final da Sul-Americana, aqui Guto Ferreira, né? Na Copa do Brasil, depois a Ponte eliminou o Bragantino lá 3-1. E naquele ano, Copa do Brasil, você como visitante, primeira e segunda fases, vencia por diferença de 2 gols, não tinha o jogo da volta. Então a Ponte eliminou de cara o Itabaiana 3-0, eliminou o Bragantino 3-1 em Bragança, hein? E aí a Ponte pegou o Nacional de Manaus. Briga! Carnielli e Márcio de la Volpe. O Márcio de la Volpe era o presidente da Ponte. Carnielli, o presidente de honra. O Carnielli não queria que a Ponte fosse para a Sul-Americana. Detalhe, se a Ponte fosse eliminada pelo Nacional de Manaus, iria para a Sul-Americana. Se a Ponte passasse pelo Nacional, não iria. Era o Rio na época. A Ponte conseguiu vaga em 2012 para ir para a Sul-Americana. Se passasse, não iria para a Sul-Americana. O que aconteceu? Macaco entrou com a equipe reserva aqui. 1-0 pro Nacional. Aqui o técnico já era o Carpegiani. Guto tinha saído. Jogo da volta lá em Manaus. Outra equipe reserva a Ponte mandou. O Carpegiani nem viajou. O Carpegiani mandou o filho dele. Rodrigo Carpegiani que foi. A Ponte perdeu de novo 1-0. O Nacional pegou, se classificou. Uma festa danada lá em Manaus. A Ponte saiu da Copa do Brasil e foi para a Sul-Americana. E aí o Carpegiani saiu e aí foi o Jorginho que acabou assumindo e fazendo aquela campanha. Vamos lá. Ô Tigrão, não esqueci de você não, Tigrão. Você vai estar na TV, mas com muito prazer dar uma palhinha aqui no Concentração. A Macaca vai jogar contra o Itabaiana. Oi, Tigrão. Alô, Edu, boa tarde. Grande abraço a você, um abraço aos amigos do Concentração. Edu Pinheiro, o consagradíssimo e incomparável velho do Rio. Edu, daqui a pouquinho, né? A gente vai estar na tela da Band. Hoje não estou com você na rádio, já estou com saudade. Mas estaremos mandando o jogo aí pela TV Bandeirantes, pelo Band Play para todo o Brasil. Imagem e som, jogo ao vivo, na telinha da Band. E eu penso o seguinte do jogo, Edu. Os jogadores da Ponte, aqueles que ficaram, e felizmente são a maioria, né? Eles não podem entrar com a cabeça dividida. Porque o salário, tem que haver uma blindagem sim, mas a autoblindagem é mais importante do que a blindagem que o clube tenta fazer, que a comissão técnica tenta fazer. Tá aí o Marcelo Fernandes, iniciando a sua trajetória na Ponte, acabou de sair do Guarani, algo absolutamente incomum, né? O treinador sai de um clube e vai direto para o outro. E a gente fica aí com essa expectativa de que o time tenha um comportamento diferente. Mas quando eu falei de blindagem, é o seguinte: se entrar pensando que não pagou, será, vamos tirar o pé. Quem estiver pensando assim, se fosse hoje, o diretor de futebol da Ponte, o João Brigatti, ou o próprio presidente Marco Eberlin, nessa reunião que foi feita aí ao longo da semana, eu diria, mais alguém quer ir embora? Mais alguém quer debandar? Quer ir embora?
A Kombi está com o motor ligado aí. Lá dentro estão Maguinho, Jean Dias e Alberto Valentim. Querem engrossar? Tem lugar. Cabe 16. Se ficasse todo mundo quieto, aí eu diria o seguinte. Bom, então vocês vão ficar, muito obrigado, mas tem que respeitar a torcida da Ponte. E respeitar as suas próprias carreiras. Não é o último contrato da esmagadora maioria de vocês aqui na Ponte. Quem está perto dos 40 pode até ser 40 anos de idade, né? Mas não há garantia nenhuma. O grosso aí do time vai fazer contrato em outras equipes, vai dar sequência na carreira. Então vocês têm que respeitar a família de vocês e respeitar também a entidade, respeitar o torcedor, que é o grande patrimônio da Ponte. A Ponte tem algum patrimônio aí penhorado, mas o grande patrimônio inalienável, intocável, é o seu torcedor. E ele deve ser respeitado. Então eu faria esse discurso, gostaria que o elenco assimilasse essa orientação e que a Ponte entre para valer, né? Ou ela se impõe com a autoridade de quem joga em casa contra uma equipe que está aí na zona de rebaixamento, e a Ponte também já define, chegando a 30 pontos, a sua classificação, ou tem que dizer o que está acontecendo. Então, quem não foi embora, que faça igual Dom Pedro I. Já que é pela felicidade geral da nação e para o bem de todos, diga ao povo pontepretano que fico. Agora, ficar de sambarilove não adianta. A Ponte tem muito mais time, espero que assimile o pouco tempo de trabalho do Marcelo Fernandes e que o time tenha um pouco mais de organização e apresente algum padrão de jogo para ganhar essa partida aí. Essa é a minha expectativa, espero que aconteça e vamos ver dentro do campo. Tudo isso é o jogo falado. Daqui a pouquinho tem o jogo jogado. Na teoria, todo mundo é rei. Na teoria, todo mundo é gênio. Na prática, às vezes, as coisas são bem diferentes. Que a Ponte, leia-se aí os seus jogadores, tenham a consciência do tamanho da responsabilidade dos 125 anos de existência de um clube do tamanho da Associação Atlética Ponte Preta. Tá bom, Edu? Bom trabalho a todos aí na rádio. Eu daqui a pouquinho volto a dizer, estou ao vivo na TV. E a gente vai falando e costurando aí e tricotando as nuances, detalhes e pormenores do pega de daqui a pouquinho no Moisés, Ponte e a Itabaiana. Eduzão, um abraço para você, até já. Ô, querido amigo, irmão Tigrão, muito obrigado, excelente palhinha, bom trabalho na TV. A Ponte também jogou com o Itabaiana em 1980, em 12 de março de 1980, majestoso 3-1, gols de Marco Aurélio, Oswaldo e Odirley. Vocês já ouviram falar em Marco Aurélio, Oswaldo e Odirley? É, meu Deus do céu, bons tempos, hein? Bons tempos. Deixa eu dar uma faturada já. Uma entrevista, o Breno Beretta vai conversar com o Gilson Kleina, técnico do Itabaiana. Aliás, o menino Breno Beretta foi hoje pela manhã na concentração do Itabaiana. Mas esse menino tá demais, hein? O Breno ele ouve todos os técnicos, os adversários do Clube de Campinas. Já, tá bom? Olha, um alô aqui para o Valnei Matheus, do CDHU. Grande Valnei! Um abraço para você, muito obrigado. Tem um ouvinte que mandou aqui, por que vocês transmitem só jogo da Ponte? Não, o que acontece é o seguinte, quando a partida é às 17 horas do sábado, a TV Bandeirantes pode mostrar. Qualquer outro horário não pode, qualquer outro dia não pode, tá bom? Então, se fosse o jogo do Guarani, às 17, transmitiríamos do Guarani. Dificilmente a tabela, as escolas, você já chegou a colocar. Você pode perceber que se a Ponte joga às 17, o Guarani joga em outro horário. Quem cair às 17, a TV Bandeirantes transmite. Um grande abraço pra vocês. Já, hein? Gilson Kleina no pedaço. Quem que é Gilson Kleina, hein? Não sabe? Claro que sim. 15h50. Você está na Bandeirantes em Concentração.
A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Olha, eu tenho aqui, depois no YouTube, vou mostrar aqui, eu tenho o jornal aqui quando o Kleina chegou na ponte, dezembro de 2010, hein? Kleina adotará a filosofia de Abelão, mas antes de Gilson Kleina, com o nosso Breno Beretta aí, cabine majestoso, Moisés Lucarelli, temperatura, como é que está o quadro, se tirou a foto com o gurilão, hein, meu caro Roger Williams, um grande abraço, Roger. Um abraço do Zaço, tá tudo bem com o amigo? Tudo melhor agora, com os amigos chegando, que nem você, o moço de Americana. Pois é, cheguei há cerca de meia hora aqui no estádio Moisés Lucarelli, uma movimentação ainda tímida dos lados exteriores aqui do estádio lendário da Ponte Preta, torcedor aos poucos vai entrando. Os dois times já colocaram ali todo aquele material de apoio para fazer o seu processo de aquecimento. Nesse momento aqui em Campinas, inverno que mais parece verão, 26 graus e ninguém aguenta mais o frio. Ainda bem que hoje está uma tarde agradabilíssima, 26 graus a temperatura. Já tem Ponte Preta e Associação Olímpica Itabaiana, o tremendão do Gilson Kleinão. E a Ponte que vai estrear o técnico que até 17 dias está no Guarani. Você já imaginou que um cara de repente foi internado? Há 17 dias ele foi internado, Edu, entrou em coma. Aí hoje ele acordou do coma. Pois é. Aí ele tá ouvindo a Bandeirantes. Aí quando a gente vai passar aqui as escalações, o Breno vai falar, e o técnico da Ponte Preta vai escalar a macaca hoje. Pô, e quando ele falar o nome do Marcelo Fernandes, o cara fala, pelo amor de Deus, o que aconteceu? O cara subiu a avenida em tão pouco tempo, essa também vai ser uma grande expectativa para já aqui no estádio Moisés Lucarelli, Edu. Olha, ele é o maior técnico que dirigiu a Ponte vivo, Cilinho 348, em 9 passagens. Nico, uma lenda no Majestoso, 260 com 17 passagens. É o nome de confiança. Saiu treneiro, o Nico pegava. Zé Duarte em terceiro com 245. E ele, Gilson Kleina, 232 jogos em 5 passagens. Gilson Kleina, é com você, Breno. Bom, Edu, tô aqui ao lado do técnico Gilson Kleina, nesse concentração da Rádio Bandeirantes. Dia do jogo entre Ponte Preta e Itabaiana. Gilson, em mais um encontro com a Ponte, você que é o 4º treinador que mais dirigiu a Ponte Preta, já são 232 jogos dirigindo a Ponte. Como que é reencontrar mais uma vez a Ponte aqui em Campinas? Torcida da Ponte gosta muito de você, um abraço, boa tarde. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez na Bandeirantes. Pô, prazer é todo meu, mandar um abraço aí a todos vocês da Bandeirantes, né? Aqui a gente deixou grandes amigos, né? E é uma história, não resta a menor dúvida que é um grande momento, é um momento sempre diferente quando a gente enfrenta a Ponte Preta. Você mesmo frisou, né? Você fazer 232 jogos com uma camisa tão pesada, né? Com uma camisa que tem tanta história,
passaram-se tantos treinadores importantes, né? E querendo ou não, a gente deixou um legado, deixou um pedaço na história. A Ponte Preta a gente tem o maior carinho, tanto é que minha família, minha filha praticamente se criou aqui, então a Macaca ficou dentro, né? Deles, é muito gente, bacana. Tá no YouTube, hein? Claro, pode colocar no YouTube, você vai ver o Gilson Kleina aí. Há outras situações como hoje, né? Hoje a gente sendo adversário, porém o que a gente fez, o que a gente já fez com a Ponte Preta, isso ninguém tira, porque foram momentos assim de muita emoção, né? Foi o acesso, foi jogar 2 Série A, foi uma classificação para a Sul-Americana, foram primeira passagem mais de 2 anos juntos, depois passagem de salvar a Ponte para não cair para B, salvar para não cair para C, depois uma arrancada épica, né? 10 jogos de quesitos, a gente não subiu com a Série A, subiu o Goiás naquela época, vice-campeão paulista, formações, cara, muito bacana. Então a gente tem uma história e deixou muitos amigos aqui, então eu tenho muita admiração, muito respeito por essa torcida, por essa nação e por essa camisa. Ô Gilson, e você precisa vencer a Ponte Preta hoje, porque são 18 pontos, a Série C está muito emparelhada, né? Vocês estão próximos da zona de rebaixamento, ao mesmo tempo, se vencerem, empatam hoje com o número de pontos do 8º colocado, né? Como que vocês estão vendo essa situação? Qual que é o primeiro objetivo de vocês? É fugir do rebaixamento? Vocês estão pensando em classificação também? Não, o primeiro momento é a permanência na Série C, né? É um trabalho que nós estamos fazendo de reconstrução, é um trabalho que nós estamos evoluindo dentro de uma competição, sendo que é um turno só muito rápido, são poucos jogos, então está sendo muito trabalho, então a gente sabe que não existe jogo fácil, ainda mais enfrentando a Ponte Preta dentro do Moisés Lucarelli, a gente sabe que a força, mas a gente também está num grande momento, esperar que isso possa acontecer na tarde de hoje, que a gente possa fazer um grande jogo, que nós possamos ser efetivos, que nós possamos ser competentes. A gente sabe que o campeonato funilou, você mesmo frisou, né? Nós estamos a 1 ponto de uma situação incômoda, que nós não queremos mais voltar, mas para isso a gente tem que estar bem centrado, saber jogar um jogo de cada vez, uma estratégia de cada vez, para que nós possamos ser competentes. Ô Gilson, em relação ao seu time, né? A Itabaiana tem novidades? Vocês chegaram a contratar jogadores nessa janela? Olha, nós conseguimos trazer alguns atletas sim, se bem que o mercado, né, ele está muito agressivo. Conseguimos trazer 2, 3 jogadores quando terminou a Série D, né, algumas equipes que não conseguiu classificar. Porém, né, a gente sabe que os empresários eles querem colocar o jogador, mas já querendo o calendário. Então, às vezes, exige um mercado financeiro melhor, maior. Então, nossa diretoria, dentro das suas possibilidades, a gente conseguiu trazer. Itabaiana é uma equipe que ascendeu do ano passado, então ela está fazendo de tudo para se manter, porque a gente sabe que os profissionais, os diretores que pegaram lá são pessoas sérias, e isso é bacana, porque se Itabaiana permanecer, a gente sabe que eles conseguem dar um salto a mais para o ano que vem, um degrau a mais, porque é mais um local de trabalho muito bom. Então a gente está fazendo de tudo para que a Itabaiana se mantenha, para que sim, né, ela possa investir um pouco mais ano que vem, para poder brigar lá em cima, porque a gente sabe que a Série C ela ficou muito equilibrada, haja vista pelo que está acontecendo, né? Série A ficou para treinadores estrangeiros, com muitos jogadores estrangeiros que está acontecendo. Estão dando uma abertura muito para jogadores estrangeiros, isso já está conseguindo na B. Então, você vê, né, nosso mercado que era A e B, hoje está no mercado B e C, é uma realidade, mas a gente tem que trabalhar, fazer com que isso aconteça para a gente poder voltar para esse patamar. Então, a gente sabe que na C hoje tem clubes que jogaram muito tempo Série A, uma delas é a Ponte Preta. Então, a gente sabe que é muito equilibrado e que Itabaiana está buscando sua permanência, suas metas, que é de grande valia. Você tem força máxima para encarar a Ponte hoje ou tem algum problema? Não, nós tivemos 2 desfalques, né, que é o Jacques, que tomou o 3º cartão, nosso atacante, e o Tarcísio também, né, que saiu por o protocolo de construção, né, bateu a cabeça. E nós trabalhamos todo mundo, né, então a gente sabe que aquele que entrar, que dê o seu melhor, que é um jogo que a gente sabe que tem que competir.
Você falou de times com investimento, de Série A, a Ponte e o Guarani são esses exemplos, né? Aliás, são folhas salariais altas, né? Mais de R$1 milhão. Eu tenho perguntado para todos os treinadores que vão enfrentar Guarani e Ponte, quanto que tá a folha mais ou menos hoje da Itabaiana? Não, a nossa é a menor, né? A segunda, acho que perde só pro Floresta. O nosso é de 400 a 450, é um limite, mas trabalho com os pés no chão, né? A gente sabe que o futebol inflaciona, então não passa de 500 mil, acho que colocando tudo. Itabaiana é uma equipe que está sendo agora gerida por gestões dos empresários que pegaram da cidade, empresários bem-sucedidos, né? Então estão fazendo esse investimento para colocar a Itabaiana nesse cenário e não só permanecer, né? Porque se consegue uma permanência Itabaiana, eles têm um calendário de elite lá. Daí fica o Sergipano, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e uma Série C, se tudo acontecer bem. Então é um calendário que você consegue ter atrativo para levar os jogadores para a contratação de 1 ano. Isso facilita, o empresário gosta disso. Então a gente vai estar trabalhando com essa situação. A gente sabe que está enfrentando as equipes, né, com um investimento muito maior, e quando você tem um investimento maior, você consegue trazer uma qualidade maior, né? O futebol, para mim, hoje, ele está muito ligado à gestão. Você entender a série que está disputando, você entender qual é a formatação do elenco, o que você quer com essa série. Eu acho que isso é muito importante, e saber que a gestão, para mim, hoje, ela é primordial para você obter um dos pilares do sucesso. E a Ponte hoje está enfrentando problemas financeiros, né? Aliás, está estreando o novo treinador, saiu o Alberto Valentim, chegou o Marcelo Fernandes. Você acha que dá para aproveitar esse tipo de situação ou não? Olha, eu vejo assim, ó, eu também já trabalhei com a Ponte com um momento assim. Sempre também mobilizou, sempre entrou para competir. Então nós não podemos achar que esse momento assim que está passando financeiro, que não vai ser um jogo difícil. Agora, isso também gera uma instabilidade, porque eu sempre falei que um atleta com problema é um homem com problema, é o mesmo, né? Se vai levar isso para dentro de campo, muitas das vezes não, que ele consegue daí mudar a chave para correr, mas isso pode ser momentâneo, né? Então tem que ver cada um como que reage, mas já trabalhamos nessa situação e você sabe que o atleta quer fazer o seu melhor para que as coisas possam depois acontecer. Então, claro, passando esse jogo, a gente tomara que dê tudo certo para a Ponte se organizar. A Ponte, acho que ela tem condições de sanar todos os seus problemas. Então, um período que eu passei aqui também, que tive essa dificuldade, a gente conseguiu atingir o objetivo. Claro que não é fácil, porque se gerir o dia a dia é problema, todo dia o futebol te dá problema, aí você começa a acumular esses problemas, e aí você tem que ter uma gestão com muita expertise, uma gestão inteligente, para que isso não gere uma situação, né, dentro do grupo que gere o caos, né? Então isso tem que tomar muito cuidado, até porque hoje em dia a gente sabe como é que está funcionando essas SAFs aí. Hoje tem jogador que prefere jogar num centro menor, mas ter uma garantia, do que hoje você simplesmente estar numa grande vitrine e não receber. Então, a gente sabe tudo isso, mas nós temos que saber que nós vamos enfrentar a Ponte Preta, que é uma equipe que tem uma tradição muito grande e que nós tem que estar bem preparado para que a gente possa fazer um grande jogo. Ô Gilson, obrigado mais uma vez pela sua atenção, por estar me recebendo aqui no hotel onde a Ponte está concentrada, em nome do Batista, Tigrão, CH e do Pinheiro, todo mundo da Bandeirantes que gosta muito de você. Rapaz, manda um abração para eles, são pessoas que são referências, né? Tive a oportunidade de conhecê-los, então um abração ao Edu, um abração ao Batista, CH, ao Tigrão, ao Boles, né? Boles também. Grande narrador, o Gleger, né, uma pessoa que eu conheci. Então assim, o time de vocês, né, é um time muito forte. A gente sabe que a Rádio Bandeirantes, ela é uma potência, ela faz realmente o torcedor viver o momento de emoção. E a você, né, que também está retornando, que foi um prazer te rever. E um abraço, né, a toda a comunidade ponte-pretana aí. Bom, Edu, tô aqui ao lado do técnico Gilson Kleina. Muito bem, valeu, Breno. Concentração Sensação. Lembrando que essa entrevista foi hoje pela manhã,
lá na concentração, no hotel, né? Pelo hotel, assim, deve ser o hotel ou deve ser ali no Vitória, que fica na mesma avenida do estado do Guarani, ou se não, aquele atrás da Júlio de Mesquita. Fica numa ruazinha assim, quase sem saída, né? Olha, vocês viram o Kleina? Aqui o Kleina, há 14 anos atrás, assumindo a ponte, dezembro de 2010. Dá pra ver a foto dele aqui. Parece o CH dos bons tempos, né? Olha lá, tá vendo? É a diferença, hein? Olha que a Ponte Preta pegou você, hein, Kleina? Sensacional. Mas ficou 1 ano e 9 meses na Ponte, primeira passagem, depois foi pro Palmeiras, foi o ápice da sua carreira. Já conosco o CH. Eu só queria registrar aqui, com muito pesar, com muita tristeza, o falecimento da senhora Sueli Gramari. Ela é irmã do Fernando Gramari, grande amigo nosso. Fernando trabalha aqui conosco. Hoje, há muito tempo, trabalha no aeroporto de Viracopos. A Sueli Gramari, ela foi acometida de uma sequela de poliomielite e foi a primeira torcedora a se filiar ao então sócio-torcedor TC10. E mesmo depois do aumento de sua dificuldade de locomoção, sempre acompanhou a Ponte Preta e sempre ouvia Bandeirantes. Então, a família Gramari, o Fernando em especial, o nosso profundo sentimento, o nosso pesar, que Deus a receba, né? E a Ponte, muito agradecida por tudo aquilo que ela amou a Associação Atlética Ponte Preta. Que ela seja recebida com muita paz e tenha uma passagem tranquila. Bem, para falar aqui no CH, você ouviu aí a entrevista do Gilson Kleina, 5 passagens e tal, só que da última vez, me lembro, o Eberlin tinha assumido a presidência em 2022. E aí, Campeonato Paulista, teve um derby no Brinco, 3-0 Guarani, e o Gilson Kleina foi demitido em pleno Brinco de Ouro, nem foi para a coletiva. Demitido aí pelo Eberlin. Então fica assim, Marcelo Fernandes com aquela raiva do Guarani, porque foi mandado embora. Kleina com raiva do Eberlin. Um combate entre Marcelo Fernandes e Gilson Kleina. Você viu aí, Itabaiana tem o menor orçamento, né? Folha de 450. Um abraço, boa tarde em CH. Tudo bem, Edu? Boa tarde. Um grande abraço a todos. Um abraço especial para o nosso ouvinte. São detalhes, né? São nuances de uma partida de futebol que é decisiva para os dois times. Ponte e Itabaiana precisam do resultado. O Gilson Kleina, ele contornou a situação e eu vejo de uma outra maneira, não é? Eu vejo que esse tipo de problema, ele tem que ser evitado de todas as maneiras no futebol. Eu aprendi assim, lá atrás, com o professor Zé Teixeira. O professor Zé Teixeira dizia o seguinte: não deixe faltar para o jogador de futebol nem um copo de água gelado, para depois ele não vir com desculpas para que isso ou aquilo não tenham acontecido. Então, isso aí ficou na minha mente durante todo o tempo e ao longo da minha carreira eu percebi, eu vivenciei problemas parecidos com esse da Ponte e nunca foi positivo. Evidentemente que é verdade também que quando o grupo é um grupo experiente, um grupo que efetivamente existem líderes, eles conseguem conduzir até um determinado ponto. Quando o jogador de futebol, outra coisa que aprendi, perder a confiança no dirigente, esqueçam. Então é muito delicada a situação. E outro detalhe, muito importante, não é? A palavra, o compromisso, né? Então pensa bem antes, eu não estou dando conselho para ninguém não, tá? Pensem bem antes de se comprometer com um grupo de futebol. Porque depois a cobrança de alguma maneira vem. Eu acho que eu me fiz entender. Sobre o jogo, Edu, a Ponte tem um problema de última hora aí, o Lucas Cândido não vai para o jogo também. Então a gente ainda está sem saber. Luiz Felipe não pode jogar, não é? Léo Oliveira suspenso. Então ali com o Dudu eu não tenho convicção o que vai fazer o Marcelo Fernandes. Não sei, eu quero aguardar daqui a pouquinho a escalação. Mas acho que se ele colocar os 3 atacantes, é o melhor para a Ponte contra o Itabaiana. Jogo duríssimo, jogo complicado, que a torcida tem que ter a compreensão de saber o seguinte: 1-0 é goleada, tem que ganhar o jogo. Ganhando o jogo, as coisas dão uma tranquilizada e até o dia 21, que é o compromisso que a diretoria tem em pagar os atrasados,
pelo menos o início da próxima semana começa de maneira positiva. É isso que eu desejo, mas eu não posso esconder de ninguém, não é? Quem me conhece sabe a minha preocupação. Com o quê? Com Itabaiana? Claro, evidente. Com o Gilson Kleina? Claro, evidente. Cara competente. Mas principalmente com o aspecto emocional. Será que a Ponte vai estar focada no jogo? Já já a partida nos mostrará. Edu. Complicado. Situação complicada. Gente, Copa Paulista, segundo tempo, Americana 2-1 vence o Guarani, Sorocaba 0-0, São Bento e Primavera. Então o São Bento vai ficando com a vaga. O Guarani tem que ganhar, o São Bento tem que perder. O Guarani tem que ganhar, o São Bento tem que perder, tá? Estamos já no segundo tempo. A Ponte escalada, Breno Beretta. Mais uma vez, boa tarde. Na escuta, Breno. Ô, meu amigo Edu, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Ponte definida e escalada pelo Marcelo Fernandes, estreante da tarde. E tem uma novidade, viu, Edu? Como disse o CH, né, o Lucas Cândido ficando de fora, mas eu ainda vou descobrir o que aconteceu com o Lucas Cândido, que eu não tô vendo ele nem no banco de reservas. Provavelmente, Edu, deve ter machucado ao longo da semana. Como a gente não pode acompanhar os treinamentos da Ponte, então eu vou descobrir o que aconteceu. Mas vou passar a Ponte de Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson e Emerson na zaga e Arthur na esquerda. No meio campo, no lugar do Lucas Cândido, entre o Rodrigo Souza, Dudu e Elvis na armação das jogadas, o capitão da Ponte. Lá na frente, Toró, Bruno Lopes e também o Gé. Essa formação, a gente já vinha falando ao longo da semana a respeito dessa formação. A única novidade, no caso, o Rodrigo Souza no lugar do Lucas Cândido. No banco, Edu, vou colocar os jogadores que estão à disposição. Matheus Kaiser, Simon, Sérgio Rafael, Diego Tavares, Johnny Lucas, Caio Vitoriano, João Gabriel, Nicolas, Gustavo Teles, Léo Kovic, Serginho e Kevin. Esses os jogadores à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Itabaiana também já está definida, viu, Edu? Então, Serginho, novidade no banco, né? Aliás, nem viajou para João Pessoa, pedido da comissão técnica na época. E no derby entrou no segundo tempo, estou na trave. Esse Rodrigo Souza, volante, é o terceiro jogo dele, o primeiro como titular. Dudu, tá bom, já. Escuta, é o seguinte, o Léo Oliveira tá suspenso, né? Tá suspenso, pegou 2 jogos por aquela expulsão diante do Náutico e o Luiz Felipe também tá suspenso. Por isso que ele não tá no banco de reservas, viu, Edu? Então, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Lucas Cândido não vão pro jogo, então entra Rodrigo Souza e Dudu, a dupla de volantes. Vamos lá, já falou o banco, vamos Itabaiana do Gilson Kleina. Vamos lá, Léo Souza, o goleiro, Lucas Marques na lateral direita, Fredson e Betão, o capitão, os 2 zagueiros. Na esquerda, Gabriel Marques. No meio campo, Gustavo Cresce, Leilson, Copete e também o Carl. Eu imagino que se pronuncia Carl ou Carl. Deixa eu ver já aqui. Já eu vou descobrir, viu, Edu? Porque é K-A-R-L. Eu imagino que é Cal. Número 10. Ah, o 10. Número 10. É. E no ataque é o Robinho e também o Cauã. Esse é o time do Gilson Kleina no 4-4-2. No banco à disposição do Gilson Kleina tem Jefferson, Elimar, Caio Felipe, Vini Locatelli, João Maranhão, Dione, Juan, João Vitor, Fabrício Oia, David e DG. D de dado, G de gado, DG. Ô, Breno, eu também, Everton Brito também não tá no banco, né, da Ponte. Não tá porque ele tá machucado, viu, Edu? Ele se machucou no segundo tempo do derby, lembra? Que ele foi substituído e não voltou até agora. Uma contusão muscular. Tá, aí vai de Toró como foi contra o Botafogo, né? É isso aí. Quem apita? O árbitro do jogo, Pierre Dias dos Santos, do Rio de Janeiro. Assistente 1, Carlos Henrique Cardoso de Souza. Assistente 2, Danilo Oliveira da Silva. Todos do Rio de Janeiro, Edu. É interessante que é tudo do Rio, mas o árbitro
O quarto árbitro, aquele que levanta a placa, aquele que se acontecer alguma coisa ele entra, se alguém sentir mal. Esse é curioso, né? Hã? Geralmente é de São Paulo e hoje é do Amazonas. Albert Luiz Moraes Bahia. Então, Bahia, Ou Bahia, né? Bahia. Pô, o cara vem do Amazonas pra ser quarto árbitro. Ô, seu Albert, e chama Albert. Depois eu vou tentar descobrir também por que isso, Edu. Eu nunca tinha reparado em relação a isso, viu? Foi meu amigo Marcelo Rini que me alertou, mas eu tô achando estranho isso e tal. Eu sei que você fustiga, Breno Beretta. Você vai atrás. Você é um cara que fica no cacuete da reportagem. Você cisma com o tema e você fica perturbado com aquilo enquanto que você não entrevista. Eu nem durmo direito. Igual o Gilson Klein, ó. Era pra ser o mais fácil pra entrevistar, né, Edu? Foi o que mais demorou pra entrevistar e pra falar com ele. Parabéns pelo seu trabalho sensacional. Repito, foi hoje pela manhã que você foi. Que hotel que é, hein, Breno? Você foi? No Monreale, Edu, do lado do hotel onde a ponte fica. Monreale fica na Aquidaban, isso. Na Aquidaban, tá certo. Tá bom, já CH comenta, atenção, Roger Williams, situação de manhã tá majestoso, já abriu aí o público, tá chegando, gramado tá molhado, como é que tá o sorveteiro, como é que tá o pasteleiro? Na minha época tinha isso aí, hein, Roger Williams? Olha, por enquanto o sorveteiro ainda não, o pastel já está no fogo, inclusive, imagine quem já vai passar por lá para consumir alguns pastéis já, eu te dou um prêmio se você acertar. Mas nesse momento os goleiros fazendo o seu aquecimento, como sempre os goleiros pontepretanos à esquerda das cabines de rádio e televisão, à direita com um uniforme bem diferentão, lembrando os uniformes de goleiro dos anos 90, os goleiros do Itabaiana ou da Itabaiana, já que é a Associação Olímpica Itabaiana, um clima muito bom, portões abertos e o gramado tá sequinho. Eu acho que depois que os caras voltarem para os vestiários, eles vão ligar aquela irrigação eletrônica para deixar o gramado mais molhadinho, Edu. Oi, CH, Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Rodrigo Souza, Dudu e Alves, Toló, Bruno Lopes e Gé. Como diria aquele, é o que temos para o momento, né, Edu? Tem muito jogador machucado, tem jogador suspenso, e ele traz como novidade a solução para o meio-campo, na cabeça do treinador, que é colocar em campo, ele não tem tanta alternativa assim, o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza chegou com status para ser titular, e as contusões seguidas e problemas de dores no joelho ou nos joelhos impediram uma sequência de jogos. Eu, sinceramente, eu não sei como é que ele tá. Se fisicamente, se tá pronto, se não tá pronto. Bola ele sabe jogar. Portanto, eu acho que o treinador acerta. Gostei dos 3 atacantes. Eu acho que tá mais do que na hora disso, né, acontecer, essa coisa do 4-4-2, 3 zagueiros. Eu acho que funcionou em alguns momentos. E agora a gente vai assistir o Bruno Lopes, que está merecendo a titularidade, com o Toró e o Gé no ataque. Tomara que dê certo, Edu. O Marcelo Fernandes, ele tá estreando, ele falando, faz o simples, e outra, a Ponte também tá escalada por aquilo que tem, né? Não tem outro, quer dizer, que tá machucado, tá suspenso e tal, então, eu não vou inventar, vou colocar 2 zagueiros mesmo, vou colocar 2 volantes, estou jogando em casa, preciso ganhar, 3 atacantes e pronto. E como opção aí tem o Serginho, né, CH, como boa opção. Agora, quem que é esse Caio Vitorino, hein, número 11? Verdade, a história do Serginho é da base. O Breno pode me corrigir, mas se eu não estou enganado, o Caio é jogador da base. O Kevin chegou agora, lateral, veio acho que do Paysandu, né? Do Paysandu, Kevin. Tem 2 aí, tem 2, ou um pelo menos é na categoria de base. Eu gosto disso, eu acho que tem que dar oportunidade, mas não adianta só levar para o banco, né? Tem que botar para jogar. Johnny Lucas, será que é da base também? Agora deu um branco. Johnny Lucas, Caio Vitorino, Gustavo Teles. Nicolas, gente... Gustavo Teles já estava aí, o Nicolas também. Deixa eu pegar minha relação aqui. Gustavo Teles. Eu devo estar fazendo confuso. Do Gustavo Teles, esse menino da base. Ele disputou a Copa São Paulo esse ano e foi para o... Ele tem 2 jogos. Foi no Paulistão, lá em Bauru com o Noroeste, 5 de fevereiro. E contra o São Paulo, dia 19 de fevereiro. Lá no Morumbi. Inclusive a Ponte ganhou esse jogo. Arthur fez o único gol de Arthur na Ponte.
Então, Gustavo Teles, ele é volante da base. Claro, né? Tá faltando volante. Tá certo, CH. Tem que colocar um menino, vai fazer, não tem outro. Tem que chamar. E o Gustavo Teles tinha voltado, inclusive, pra base, viu? Acho que foi chamado para esse jogo aqui, lembra? Como diria aquele, foi pinçado para o jogo de hoje. Isso. Agora, quem faz função aqui, Matheus Carlos, goleiro Simon, zagueirão, Sérgio Rafael é zagueiro, Diego Tavares. Deixa eu ver, Diego Tavares, é tanto o jogador que a gente não lembra. A posição de Diego Tavares. Diego Tavares, ele é atacante. É meio atacante, Edu. Meio atacante. Aquele é meio carequinha. Isso. Agora o Lucas Cândido eu já descobri, Edu, foi por opção, viu? Não foi contusão, não. Opção, ele não fica nem no banco. De titular, ele não tá ficando nem no banco hoje. Gente, é o seguinte, viu? O Serginho também, gozado, né? Não viajou para Paraíba, não, porque a comissão técnica achou que não deveria ir. Sabe, mas tem um detalhe nessa história aí do Serginho. O Marcelo Fernandes trabalhou com ele no Santos, conhece o jogador. Então pode ser que ele tenha mais espaço a partir de agora, desde que esteja com saúde, né? Pronto para poder jogar. E você falou do Diego Tavares, ele é aquele que entra sempre na ponta direita, Edu. É um meia que varia por dentro e por fora. Ele é uma espécie de externo, como diria Tite, Edu. Deu uma espécie do quê? Deu uma cortadinha. Externo. O Caio Vitorino, Breno, querendo colocar um amigo numa situação. O Caio com K, Vitorino, deve ser da base. Exatamente, eu tô pesquisando aqui mais detalhes sobre ele, já eu trago, viu, Edu? E sobre arbitragem, meu caro Roger Williams, você que pesquisa, cartão, ele tentando cartão, média de cartão, você fica torcendo pro cara dar cartão? Dá licença, Roger Williams, tem que estar na média. Mas o que Edu, é isso? O Johnny Lucas, aliás, ele veio do Paulista, viu? Veio de Jundiaí, é volante e ainda não jogou. Quem que é? O Johnny Lucas. Tá no banco? Tá no banco. Onde que tá? Johnny Lucas. O que ele é? Ele é volante. Veio ele do Paulista. Volante também? Isso. Tá, depois o Caio Vitorino, você levanta pra mim, por favor. Já vou levantar. Deixa eu ver aqui o Nicolas. Você tá vendo só, CH, a opção que tem o Marcelo Fernandes? Dá uma olhada só. Deixa eu ver se Nicolas... Não, Nicolas... Na verdade, ele não tem opção, né? Você veja, o que ele tem aqui para mudar o jogo, com todo respeito a todos os profissionais, é o Serginho. Não estou falando de jogador de defesa. E o Diego Tavares de vez em quando entra. O restante é um grande ponto de interrogação. Vou repetir, aqui não é nenhum menosprezo ao futebol de cada um. É que você olha, poxa vida, né? Eu tô precisando fazer gol, eu coloco quem aqui? Então fica difícil. Não, complicado. Não tem meia no banco. Tem? Também não. Não tem Também meia. Não. O Serginho é o meia, né? Você tem razão. Serginho é meia. Serginho é meia. E o Léo Kovic, eu não lembro, gente, que jogo que foi. Ele entrou no segundo tempo, ele fez um papel. O Valentim colocou ele lá na frente. Vocês estão lembrados disso, o Léo Kovic? É lateral esquerdo, mas ele fez uma função diferente. Vai ter que improvisar. No banco, olhando assim, CH, quem que tem uma função pode fazer a função dele e outra função também. Ser volante. O João Gabriel. Foi lateral direito, ou é lateral direito, faz a esquerda também. Não sei se pode ir pro meio. Volante tem, mas tem a inexperiência. Johnny Lucas não entrou ainda. Vai entrar num jogo desse? Tem um volante mais experiente, né? Gustavo Teres, da base. Ô, Edu, já descobri pra você, né? Caio Vitorino? Sobre o Caio. Isso. Ele foi artilheiro do Sub-17 da Ponte no ano passado. Esse ano, ele é o artilheiro da Ponte no Sub-20, no Campeonato Paulista Sub-20, com 9 gols. Ele nem completou 18 anos ainda. É uma das joias da base da Ponte Preta. E eu acho muito legal ele tá tendo essa oportunidade de ficar no banco de reservas, porque quem sabe, né, num segundo tempo ele não possa entrar, vai que entra, marca um gol, já cai nas graças da torcida e vira opção pro técnico Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, olha a situação bem diferente. O Marcelo Fernandes, ele é um cara que... Ele é bom de coletiva, não, cara? Ele chega, ele abafa, conversa, ele valoriza o evento. Aqui tá. Não, a apresentação achei ótima, os jogadores motivados, tá tudo certo, tá tudo bem. O cara aqui, elenco excepcional. Ele tem um jogo de cintura, cara.
Ele coloca pano quente mesmo e tal. Não, um grande clube, não sei o que tem, porque não, tá tudo certo. Não, o repórter sai da coletiva, pô, tá tudo certo, né? E depois outra. A Ponte paga junho, ela paga maio. No dia 30 de junho, ou paga ou pagaria. Não, nem sei quanto que tá, como é que tá essa conta aí. 30 de junho, ela paga maio. 31 de julho, ela paga junho. 31 de agosto, tem que pagar julho. É assim que trabalha. O Marcelo Fernandes começou no dia 12, 13 de agosto, por aí, dia 12. Então, o primeiro salário, segundo o CH, do Marcelo Fernandes, vai sair no dia 30 de setembro. Dá uma olhada. Só que no dia 30 de setembro, se a Ponte se classificar, já sabe se subiu ou não. E se der errado ou se der certo, muito obrigado, seu Marcelo Fernandes. Mas, Edu, e tudo isso com certeza é dito e combinado, né? Não é o ideal. Eu concordo 100% com você. Mas a regra do jogo, como vai ser, eu tenho certeza que ele conversou com o Brigatti e com o Eberlin. Então, vou repetir, o ideal seria de outra maneira, mas a estrutura da Ponte Financeira é desse jeito. E eu não acho que está certo, mas não dá para o Marcelo Fernandes se lamentar por isso. Tem outro detalhe nesse bate-papo que a gente está tendo, eu acho que é importante, é o posicionamento do Rodrigo Souza. Ele faz os dois, como o Dudu também faz os dois, o primeiro volante e o meia. É uma função. Os dois são híbridos aí, funcionam tanto mais à frente dos zagueiros como para ajudar a carregar essa bola para os atacantes e meias. Vamos ver como é que vai ser o comportamento segundo o novo treinador. Tudo para a gente é novidade. Novidade os 3 atacantes. Ele teve esse problema no meio, está colocando o Rodrigo. Está levando garotos para o banco de reservas. Vamos torcer para que dê certo. E com a bola rolando a gente fala quem é o primeiro, quem é o segundo volante, Edu. E pegando o gancho seu aí, com referência à situação financeira da Ponte, sabe, eu acho... Eu não faria isso. Foi a versão que eu ouvi. O Eberlin parece que teve uma reunião com o elenco, prometeu para dia 21. Quinta-feira agora, né, Edu? Quinta-feira. Quinta-feira agora. Não surgiu um papo de que ele falou assim, olha, quem não estiver contente pode sair, porque o Maguinho e o Jandia saíram, né? Isso. O Maguinho ele deu oportunidade, quem quer ir embora, vai embora. O Maguinho foi embora junto com o Alberto Valentim e está cobrando na justiça pouco mais de 2.800.000 reais. E o Jean Dias foi jogar a Série B também, foi pro Atlético Goianiense e está cobrando na justiça pouco mais de 700.000 reais da Ponte Preta, Edu. O Maguinho fez um acordo, né? A Ponte tem 90 dias para pagar e o Jean Dias já entrou na justiça. E agora, o presidente reuniu o elenco, fala, escuta, quem não tá contente vai embora. Pô, os caras, há quanto tempo tá atrasado aí o Breno? 2 meses? Na verdade vai vencer 2 meses no final desse mês e a comissão técnica tava 3 meses. 3 meses. Aliás, o Alberto Valentim estreou no América Mineiro, foi 2-2 com o Amazonas. Tava perdendo de 2-0. Tava 2-0. E aí o tal de Figueiredo marcou 2 gols de pênalti, um inclusive nos acréscimos. 2-2 foi a estreia do Valentim no América Mineiro. 3 meses. Então, gente, você imagina o Valentim administrando um grupo, e CH já trabalhou no futebol profissional, com a assessor de imprensa do Paulista, quando o Paulista foi campeão da Copa do Brasil, em 2005. Você imagina ambiente de futebol. Os caras já vêm de casa com problema. E chega em casa com problema. A mulher olha pro cara, e aí? Nada. Pô, mas pera um pouquinho. Lembra do Finazzi? Pô, Finazzi teve 2 passagens pela Lembra Ponte. do Finazzi? Então, assumiu um grupo lá, o Paulista, não pagou ninguém, inclusive esse amigo de vocês aqui. Não fosse um empresário da cidade lá bancar meu contrato que eu tinha como profissional de imprensa, eu tinha ficado lá 8, 10 meses sem ganhar um centavo sequer. E o Finazzi, ele não jogou as partidas finais porque ele se recusou a continuar e foi embora. Aí teve aqui o seu amigo que esconder de todo mundo para não criar um clima para quebrar o galho do Wagner Mancini, que também foi mais ou menos assim. E eu não estou dizendo que está errado, tá? É uma maneira de tocar as coisas que eu faria diferente. Não está satisfeito? Pega a sua mala e vai embora. E o Finazzi foi embora. Não diga, e foi o ano que o Paulista foi campeão. Antes do jogo, do confronto final. Com o Fluminense. Tava lá em Itu,
né, na concentração lá no japonês lá. O time ficou internado um mês lá e o salário não cai, o salário não cai, o salário não cai. E o Finazzi não tinha dirigente naquela época lá, era o Moisés Cândido e o Mancini chamou o Finazzi, que não estava treinando do jeito que o Mancini queria, falou, como é que funciona, papai? Eu acho que eles tiveram, eu não presenciei, algum bate-boca, ele perfeitamente, eu não estou satisfeito, não estou indo embora, e foi embora. Então esse negócio de falar, quem não tá contente vai embora, ninguém mais falou nada, ficou quieto. Só que tem um detalhe, né, gente? Nós estamos em agosto, o CH sabe disso, o Breno sabe, o Roger William sabe. O boleiro quer saber onde que ele vai jogar o ano que vem. Em agosto, o cara quer saber em janeiro onde é que ele vai estar. Tem muito contrato vencendo na ponte. E tem cara que pode já assinar um pré-contrato com quem ele quiser. Então o cara fica quieto. Quem não tá contente vai embora. O cara fica quieto e não fala nada. Aí o empresarião e tal... Né, CH? Edu, na entrevista aí que o Breno fez com o Kleina, ele falou sobre folha de pagamento, dificuldade de montar os elencos. Ele falou exatamente isso que você está colocando. O atleta profissional ele tem que fazer uma projeção de carreira. Imagine eu e você aqui, estamos aqui empregados, bem empregados na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes, e a gente desconhece o que vai acontecer no mês de setembro, de outubro. Como é que você administra a sua vida assim? É muito difícil. Eu não estou defendendo o jogador. Não é isso. Agora, cada um tem um problema diferente. Uma realidade diferente financeira. Isso tem que ser respeitado. Como respeitar isso? Pagando os salários em dia, Edu. E tem também o final de ano, o 13º. Quer dizer que então 31 de dezembro, o cara em 31 de janeiro vai receber dezembro? E o Natal dele, a passagem de ano? É muito complicado. É muito complicado. A Ponte declarou uma dívida de 340 milhões. Gente, são três fontes. Existe a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. São dívidas desportivas. O que o cara tem na carteira profissional não pagou é a Justiça do Trabalho que vai resolver. Direito de imagem, outro tipo de dívida, vai para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. A Ponte fez um acordo, não pagou, está atrasado, aí nasce o Transferban. A Ponte não pode inscrever jogador, tem mais essa ainda. Não pode. Única coisa que pode é treineiro. O Alberto Valentim assinou uma rescisão com a Ponte, que a Ponte se compromete com ele e tal. E aí o Marcelo Fernandes, eu falei brincando, fez um contrato, tem que registrar o contrato para ele poder sentar no banco. Ele entrou no BID, o Marcelo Fernandes. O treineiro pode entrar no BID, mas jogador não pode por causa da dívida. Existe o plano especial de pagamento trabalhista, com o TRT. Existe uma fileira lá. Trabalhadores, funcionários, jogadores, aquilo que está na carteira, não pagou, entra na fila. Só que a Ponte está 2 meses atrasado aqui. E se não pagar, o acordo é desfeito, aí a Ponte tem que pagar de uma vez só a dívida. Existe o regime centralizado de execução civil, cíveis. O que é isso? É outro acordo que a Ponte está tentando. Então, por exemplo, alguém forneceu um exemplo, tá? Super exemplo. O cara forneceu alambrado para colocar no Majestoso. A Ponte não pagou? Era cível. Aí, só que esse acordo, a Ponte está tentando junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o juizão lá já mandou para Campinas, resolva aí uma instituição tradicional, o senhor resolve como é que vai fazer. Então tá para resolver. É aí que entra a história do bloqueio. As contas, a Ponte tinha um dinheiro, então... Tinha, porque foi bloqueada porque ela tinha o dinheiro. Ou a Ponte não tinha o dinheiro. E se tinha o dinheiro, por que não pagou o jogador? Então é o seguinte, o tal Clube do Rio Grande do Sul que processou a Ponte tá em 2 milhões de reais, porque a Ponte utilizou errado a frase... É o Rio Grande, né, Edu? É o Rio Grande. O clube mais antigo do Brasil, a Ponte utilizou, o Rio Grande foi fundado 20 e poucos dias antes. Então, mas que coisa absurda, né? Nem vou falar qual foi o tempo e tal, porque aqui ninguém... entrar em maiores detalhes. Mas, enfim, a Ponte tenta desbloquear perante a justiça esse treco aqui do Rio Grande para que ele entre na fila desse regime centralizado de execução civil. Se a Ponte conseguir esse regime civil, aí desbloqueia a conta da Ponte, esse Clube do Rio Grande entra na fila e a Ponte faz um acordo. É isso que a Ponte está tentando, é desbloquear o dinheiro para poder colocar em ordem. Agora, isso demora. Essa área do Tribunal de Justiça do Estado demora um pouco. É uma confusão. É mais ou menos assim.
Bom, vamos lá. O meu caro Breno Beretta, macaca definida e escalada. Definida e escalada, viu, Edu? Aliás, você estava perguntando sobre o Nicolas, é outro meia que tem no banco de reservas. É muito habilidoso, é da base também. Então, o Nicolas e o Serginho são dois meias que estão aí, são jogadores de armação de jogadas, viu, Edu? Ah, tô anotando aqui, Nicolas e Serginho, né? Ok, então você, por gentileza, repetindo aí a ponte no banco, os que estão e mencionar aqueles que são da casa e estão no banco. Vamos lá. Vamos lá, Edu. Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Wanderson e Emerson na zaga, Arthur na lateral esquerda, Rodrigo Souza, Dudu e Elvis no meio campo. Na frente, Toró, Bruno Lopes e Gé, equipe definida pelo Marcelo Fernandes. No banco, Matheus Kaiser, Simon, Sérgio Rafael, Diego Tavares, Johnny Lucas, que é volante, o Caio Vitoriano, que é jogador da base atacante, João Gabriel, que é lateral da base também, o Nicolas, que é meia da base, Gustavo Teles, Leukovic, Serginho e Kevin, Edu. Bom trabalho, Breno! Valeu, Edu! Roger Williams, preparado, meu jovem, preparado? Tudo preparado, Eduzaço. Já estamos por aqui na expectativa que os times voltem já com seus uniformes tradicionais, titulares. A Ponte vai se mandando agora, o Itabaiana ainda faz um último aquecimento em bolas paradas e jogadas de ataque. Daqui a pouco tem Ponte Itabaiana na Bandeirantes. Olha só uma informação aqui, gol do Primavera, hein? Lá em Sorocaba, gol do Primavera... São Bento 0, Primavera 1. E a Americana Guarani vence 2-1. Tá no segundo tempo, hein? Tá no segundo tempo. Então, Rio Branco 1, Guarani 2. São Bento 0, Primavera 1. Com esses resultados, o Guarani vai se classificando na Copa Paulista. É o quarto colocado do Grupo 10. Meus amigos, vem aí, hein? A TV Bandeirantes mostra também com o Batista. Na sequência aqui na Rádio Bandeirantes. Roger Williams rasgando a lata pra Ponte Itabaiana. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes em Campinas. Estádio Moisés Lucarelli, o majestoso. Série C, 17ª rodada.
A primeira fase vai se encerrar daqui a pouquinho. Os jogos vão crescendo em emoção e importância. A Ponte Preta recebe a Associação Olímpica Itabaiana de Sergipe. O tremendão comandado por Gilson Kleina. A Ponte Preta vai estrear Marcelo Fernandes, que até 17 dias comandava o seu maior rival, o Guarani Futebol Clube. Um jogo que pode definir matematicamente a classificação da Nega Velha para a segunda fase da Série C. A Ponte precisa voltar a vencer na semana em que faz 125 anos de história. A Ponte que não vence desde 19 de julho, ao bater o Floresta por 2-0 em casa. Porém, no Moisés Lucarelli vem de uma sequência de 4 jogos sem derrota, com 2 vitórias e 2 empates. Então Ponte Preta já sabe, faça a lição de casa, macaquinha. Torcedor vai chegando, 4 da tarde, 41 minutos. Em 19 minutos tem bola rolando para você ligado no futebol da Bandeirantes. Em FM 85,7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no portal carlosbatista.com.br. No YouTube já estamos por lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa cabine, a remodelada cabine Bandeirantes aqui no Moisés Lucarelli. Nesta tarde maravilhosa, de 26 graus de temperatura, eu já vejo os instrumentos musicais da Jovem descendo, os tambores, todos os equipamentos da bateria já descendo, a Jovem daqui a pouco chegando, a galera vai chegando, sabe que o jogo hoje é muito importante, por isso fique ligado na Bandeirantes. Hoje também com a TV Batista narra na Band TV aberta, na faixa pra você, na Ponte Preta, na faixa pra você, a Band hoje com Ponte Itabaiana, e aqui no Radinho no Bom e Velho Rádios, vamos nós, com o comando do Batista, em nome de Seara, presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br ou Sicredi. Cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Desktop Mais, conexão dentro e fora de casa, desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambam. Tem futebol na Bandeirantes. 4 da tarde, 43 minutos, hora esportiva do Brasil. Você está na Bandeirantes Campinas. Um abraço para você que está em toda a região metropolitana. Você que está em todo o estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Acompanhando pelos aplicativos, tocadores de rádio. Obrigado a você que está comigo na imagem, para você, ó, um abraço, saudações esportivas, seja bem-vindo e deixa o like para mim, deixa o seu joia. E a partir de agora eu quero saber as manchetes dos dois times, o que vai acontecer em campo, quem conta é ele, o repórter Bandeirantes. Alô, Breno Beretta e a Ponte Preta, diz aí, bebê, boa tarde. Alô, Roger Williams, grande abraço pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta precisa vencer para garantir de forma matemática a classificação à próxima fase. O estreante, treinador Marcelo Fernandes, coloca 2 novidades entre os titulares: Bruno Lopes no ataque e Rodrigo Souza no meio-campo. A torcida vai chegando e, é claro, para empurrar a macaca que quer voltar a vencer na Série C. Roger. Agora, a Itabaiana de Sergipe. Itabaiana, que leva o nome da sua cidade, conhecida como a capital do caminhoneiro, polo comercial do interior de Sergipe, a maior cidade do interior sergipano com mais de 100 mil habitantes. Fica no agreste de Sergipe, a cerca de 55 quilômetros da capital Aracaju. A Associação Olímpica Itabaiana na sua manchete, bebê. Que tem como comandante o 4º treinador que mais dirigiu a Ponte Preta em toda a história. São 232 jogos do Gilson Kleina comandando a Ponte. Só que hoje ele está do outro lado, precisa da vitória porque o campeonato da Itabaiana é fugir do rebaixamento.
Eles estão vindo de vitória na última rodada e, é claro, estão pensando em somar pontos aqui em Campinas. Equipe definida e escalada no sistema 4-4-2 e o Gilson Kleina manda a campo o que ele tem de melhor diante da macaca. Roger. 4 da tarde, 45 minutos, irrigação eletrônica acionada aqui no estádio Moisés Lucarelli. Gramado molhadinho, gandulas já aquecidos. Os mascotinhos já estão no portão ali no túnel para receber a Ponte Preta. Muita gente, o torcedor mirim já aguardando a Ponte Preta. Um com as camisas brancas com a faixa preta, outros com a camisa preta com a faixa branca. A Ponte não vai jogar com nenhuma das duas. Hoje vai ter uniforme 3. Camisa comemorativa e depois, durante o jogo, o Bebê explica melhor pra gente. O Gurilão também tá lá, na beira do alambrado, fazendo a festa com a galera. Este cara dá um show de bola. Quem também dá show de bola nos comentários é ele, Carlos Henrique. Carlos Henrique, o bate pesado, vai trazer o seu boa tarde, a sua primeira expectativa. Alô, CH, um abraço, CH! Um abraço, Roger. Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É um jogo que a Ponte vai ter que passar por cima, com todo respeito, com 2 problemas, né? Um extracampo, a parte psicológica. Vejam o que aconteceu com o Dudu e com o Diogo no último jogo, contra o Botafogo lá na Paraíba, né? Então é bom ficar efetivamente ligado. A parte emocional é muito importante. Por isso que a participação da torcida é de suma importância. E outra é o Itabaiana, evidentemente, que não vai para cima da Ponte, não é? Vai ficar lá com linhas baixas, provavelmente. É o jeitão do Kleina, pode ser que o jogo me desminta, não é? Mas é um time que o resultado de empate é tudo que o Itabaiana veio buscar na cidade de Campinas. E todas as vezes que a Ponte, com esse elenco, enfrentou times fechadinhos, teve dificuldade. Espero que hoje seja diferente. Roger. Tomara, CH, tomara, para que essa vaga venha de uma vez por todas. Para que os 30 pontos cheguem de uma vez por todas. Ele apresentou boa concentração, vai apresentar depois da nossa segunda jornada esportiva, porque hoje ainda tem ABC e Guarani, 7h30 da noite, Leandro Boles vai transmitir para você. Ele vai apresentar o apito final depois de ABC e Guarani, vai estar no intervalo, nos 2 intervalos das 2 jornadas esportivas. E quando a bola rola, ele é o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, você já sabe quem. Alô, Eduzaço! Opa! Uma honra ser o seu plantão. Roger Williams pela ponta esquerda. É ele tá no concentração. É ele que vai estar no apito final. Ele até 11 da noite com cãibras. Enorme, seja o que Deus quiser. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos. Atenção, hein? Gil Kleber no comando. Gilberto Sufi com você no Majestoso. Aqui comigo, Lucas Pessoa e Truberman. Elton Grimaldi e Leandro Lopes na mesa de som. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Olha, deu tudo errado. O Guarani vencia 2-1 na Copa Paulista. O Rio Branco empatou 2-2. O São Bento, que perdia, acaba de empatar 1-1. Então, com esses resultados, o Guarani vai ficando fora da Copa Paulista, hein? São Bento pega a 4ª vaga, Guarani em 5º, 15 Primavera e Paulista e mais o São Bento nesse momento os classificados. Só que 15 Primavera e Paulista já classificados, o São Bento nesse momento vai se classificando. Olha, tem gol do Brasileirão, hein? Já informo, Série C, 17 horas tem também Maringá e Retrô, 19h30, Leandro Boles narra ABC e Guarani e 19h30 no Rei Pelé, CSA e Ituano. Lembrando mais uma vez que a TV Bandeirantes mostra Batista e Grande Equipe, Ponte Itabaiana. Amanhã tem São Bernardo e Figueirense, Brusque e Londrina, Náutico e Anápolis, Confiança e Floresta. Na segunda tem C, Tombense e Caxias, Ipiranga e Botafogo da Paraíba. Gol do Fluminense, quem de Armancano, claro! Fluminense 1, Fortaleza 0 no Maracanã. Gol no Arena Castelão, Ailon. Gol do Ceará. Ceará 1, Bragantino 0. 18h30 na Ilha. Esporte São Paulo, 18h30. Salvador, Vitória e Juventude. 9 da noite, Corinthians e Bahia. O Palmeiras é amanhã. 20h30 no Engenhão contra o Botafogo. Será que a Leila Pereira vai falar com o John Testor? Já pensou? O Santos joga amanhã também, 4 da tarde, Morumbi, é no Morumbi, hein? Não na Vila, no Morumbi. Santos e Vasco.
Olha, na Série B, tivemos quinta-feira Novo Horizontino 1, Coritiba 2. Ontem, Amazonas 2, América Mineiro também 2. A estreia de Alberto Valentim como técnico do América Mineiro. Tava 2-0 pro Amazonas. Aí o Figueiredo bateu o pênalti a 33 do segundo tempo, fez o primeiro do América e aos 50, pênalti de novo Figueiredo bateu e fez 2-2 lá em Manaus. Meus amigos, em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, agora 16h50. Rádio Bandeirantes. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor de volta, estádio Moisés Lucarelli, equipes entrando em campo nesse momento. Já vão se perfilando para a execução do hino mais bonito do mundo, o hino nacional desse Brasilzão de Deus. E a Bandeirantes, atenção, a Bandeirantes com a Brasitone e o repórter Breno Beretta, o Band Beretta. Vem aí com a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta. Alô, alô, torcedor pontepretano ligado no futebol da Bandeirantes. É a Macaca de uniforme novo em comemoração aos 125 anos. Definida e escalada pelo estreante Marcelo Fernandes. Vai a campo com Diogo Silva, goleiro número 12. Na direita, Pacheco com a 28. Na zaga, 34, Wanderson e 18, Emerson.
Na esquerda, Arthur, o número 15. No meio campo, Rodrigo Souza, 5, 21, Dudu e 10, o capitão Elvis. Na frente, 17, Toró, 77, Bruno Lopes e 9, Parajé. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes, Matheus Kaiser, 30, 4, Simon, meia dúzia, Sérgio Rafael, 7, Diego Tavares, 8, Johnny Lucas, 11, Caio Vitoriano, 20, João Gabriel, 33, Nicolas, 35, Gustavo Teles, 36, Lelkovic, 37, Serginho e 62 para Kevin. É a Itabaiana de Sergipe e do técnico Gilson Kleina, definida a escalada com Léo Souza, o goleiro número 1. Na direita, Lucas Marques, 2. Na zaga, Fredson, 3. E Betão, o capitão, com a 4. Na esquerda, Gabriel Marques, meia dúzia. No meio campo, Gustavo Cresce com a 5. Leilson com a número 7. 8 para Copete e 10 para Cal. Na frente, 11, Cauã. E 9 para Robinho. No banco, à disposição do Gilson Kleina, Jefferson, 12, 13 Elimar, 14 Caio Felipe, 15 Vini Locatelli, 19 João Vitor, 20 Fabrício Oia, 21 David e 22 DG. Arbitragem do jogo. O árbitro é do Rio de Janeiro, Pierre Dias dos Santos, assistido por Carlos Henrique Cardoso, o auxiliar número 1, e Danilo Oliveira, o auxiliar número 2, o trio do Rio de Janeiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Ponte tem que ganhar o jogo, não interessa de que maneira, principalmente com essa turbulência fora de campo. E dentro do campo, a Ponte tem a impressão que vai enfrentar um adversário que vai provocar muitas dificuldades para a Ponte, que é jogar com linhas baixas. No técnico anterior, no Alberto Valentim, o time era aterrorizado por esse time de estratégia ou por esse tipo de estratégia do adversário. Não conseguia jogar. Agora, com o novo treinador, eu não sei se deu tempo de fazer esse ajuste, por exemplo. Como é que o time vai fazer a transição meio-campo, defesa-ataque? Meio-campo-ataque. Vai ter fluência, vai ter rapidez, movimentação. Ele coloca 3 atacantes, mas isso não quer dizer que o time seja mais ofensivo. Ele está colocando em campo um cara que merece a titularidade, Bruno Lopes. E outro que merece titularidade e a continuidade é o Toró, porque foi razoavelmente bem na última partida. Ele mantém o meio campo, a zaga também. Agora, como a Ponte vai enfrentar a retranca do Itabaiana? Não sei, o jogo vai responder. O que eu tenho convicção, Roger, é que cabeça no lugar, nervos controlados, é o principal objetivo, além da vitória, que a Ponte tem que ter nessa partida contra o time do Gilson Kleina. Roger. É verdade, CH. Esse Cauã, camisa 11 do Itabaiana, estava até conversando antes aqui da gente entrar no ar com o Breno Beretta. Ele é lateral esquerdo de origem. Então talvez ele apareça como alguma surpresa na ponta esquerda ou reveze com esse Gabriel Marques lá na lateral esquerda para infernizar o Pachecão. Pois não, Edu? No Rio Branco 2, Guarani 2, São Bento e Primavera 1-1. Guarani ficou de fora, o São Bento pegou a última vaga. Tivemos 15-1, Paulista 0. Então classificados o grupo 3, 15, Primavera, Paulista e São Bento. Guarani ficou em quinto lugar com 7 pontos.
Muito mal o Guarani na Copa Paulista, o Rio Branco também, times da região que decepcionam nessa competição que dá vaga para a Série C e também para a Copa do Brasil. 5 da tarde, pontualmente, marcou o quinto sinal. À esquerda está a Itabaiana, à direita está a Ponte Preta. Árbitro olha para o quarto árbitro, tem um sinal ok da Band. O Batista falou, tá ok, pode começar, ele vai apitar. Vai dar a partida, já vai tocar na bola, ele está ao lado de Elvis. Boa sorte, Ponte, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série C. 17ª rodada, a bola rolando no Majestoso. No rádio, na internet, só na Bandeirantes. Ponte disputa pelo meio de campo, vem Dudu, dá um chute na bola, o Pacheco tentou levantar, mas a interceptação acontece. Robinho agora tenta puxar o contra-golpe para a equipe sergipana, entrega a bola para cá, lado esquerdo do campo, ataca o time da Itabaiana para a direita do rádio e da televisão, ou seja, para o gol da linha do trem. Já a primeira falta marcada pelo setor esquerdo, falta em cima do Gabriel Marques, é falta para bater, foi em cima do Copete, que já jogou no Guarani. Copete, camisa 8, a primeira falta do jogo com 40 segundos de bola rolando. Esse juizão tem apenas 28 anos, faz o seu 13º jogo no ano como árbitro principal. Mostrou 59 amarelos e fez uma expulsão, anotando 4 pênaltis. Tem, portanto, uma média de 5 amarelos por jogo. Está cursando ainda educação física. Segundo o seu Instagram, ele ainda está estudando educação física e apitou um jogo na Série C, Guarani e Ituano. Ele já esteve em Campinas, portanto, esse ano apitou o clássico, Guarani 0, Ituano também 0. Falta para os caras, atenção, vai chuveirar bola na grande área do goleiro Diogo Silva. Para a bola, Leilson parte, levanta, no meio do caminho, chega Pachecão para tirar de cabeça. Rebote, volta para os caras, joga inteiro de branco o time do Itabaiana. A equipe da Ponte inteira de preto com a camisa comemorativa, com detalhes branco no meio, numeração branca atrás. Ponte rouba a bola, se manda para o campo de ataque, Toró. Ele rola essa bola pelo meio, soltando para Elvis. Se gerar do outro lado, tem em boa condição o Pacheco, ele segura demais a bola. Elvis, ninguém aparece, tenta dar o combate. Gustavo cresce, ele abre a bola agora sim para Pacheco, que se desmarca, recua perigosamente essa bola. Wanderson vai atrás dela e rola a bola para Emerson Santos. Aqui do lado esquerdo da setor de defesa, empurra a bola curta, soltando para Dudu. Atenção, Dudu de perna canhota, botou para correr à frente o Toró. Acelerou, vai ganhar do grandalhão Gabriel, que chega por baixo e faz a falta. Bola para Ponte Preta na primeira pontada pela ponta esquerda. Vem perigo aí, Beretta. É uma bola muito perigosa. A segunda falta do jogo, a primeira para Ponte. O Elvis, sempre ele nas cobranças de bolas paradas, já vai pegando a bola e vai ajeitar com carinho. Falta para Ponte Preta. Deu escanteio. Deu escanteio. Escanteio foi ali entre a linha lateral e a posição do escanteio, a linha de fundo. É escanteio para Ponte Preta. Elvis vai para a cobrança. Sai dali o Bruno Lopes, foi para a grande área. A princípio seria uma jogada ensaiada. Gol do placar eletrônico, capricha Ponte Preta. Vai Elvis, braço direito levantado. Sinal que vem jogada ensaiada. Parte o pé na direita. Bateu, desvio no primeiro pau. Vai para fora Arthur na primeira chance da Ponte, Breno. Foi no canto direito do goleiro Léo Souza da Itabaiana. Ele ficou olhando, a bola passou muito próxima da trave direita. Se perdeu pela linha de fundo, bom momento da Ponte. 0-0, início de primeiro tempo do Majestoso. Vai mandando sua mensagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vá lá no chat e deixe sua mensagem. Eu vou relatar de onde você está acompanhando a nossa transmissão. A Band também está ao vivo nessa, Batistão lá, eu tô por aqui. E às 19h30 tem ABC Guarani com Boles. Coloca essa bola para fora, o ataque do Itabaiana. Coloca essa bola, arremesso lateral aqui pelo setor esquerdo, em frente à cabine da Band. Já veio o Arthur. Arthur cobra, recua atrás, tocando essa bola para o Emerson Santos. Emerson deu à frente, bola com o Dudu. Dudu deixa na zaga central para o camisa 34, que o Wanderson solta essa bola para Pacheco. Setor direito já do campo de ataque. Ele rola essa bola lateralmente, soltando para Dudu. Tudo isso com 3:54 de bola rolando o primeiro tempo. Tá 0-0 o jogo, primeiras movimentações. A Ponte, se vencer hoje, carimba o passaporte para a próxima fase da Série C. E vai insistindo, vai triangulando, vai girando, vai deixando o time do Itabaiana, Zonzinho, aqui no campo defensivo. Agora é obrigado a recuar a bola um pouquinho mais atrás. Recomeça com Emerson Santos. Internet fibra mais plano controle. É com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br.
Abraçando Donizete Rosa, Jacir Ferreira, Ricardo Araújo, Ingrid. Alô, Carlos Maringá. Alô, Ivan, Guanabara Foods. Galera que tá comigo no YouTube da Bandeirantes. Procure lá, Rádio Bandeirantes Campinas, e deixe seu like. 95 likes nesse momento, eu quero 100. Vamos lá, galera! Senta o dedo aí, eu quero chegar a 100 likes antes dos 5 minutos do primeiro tempo. Já já marca de 5. Hoje eu tô trabalhando com a técnica externa do grande Gilberto Sufujiba. Na mesa de som, Leandro Lopes. No YouTube, Lucas Pessoa. Na central, Elton Grimaldi. Timaço técnico do Gil Kleber, colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. Tem mais uma falta de Itabaiana. Mais uma falta do jogo, já a quarta falta antes dos 5 minutos. É falta, mas que não leva tanto perigo assim. É na intermediária, mais pelo lado esquerdo, para a equipe sergipana bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:25, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, 0 ponte, 0 Itabaiana, Edu. Olha a Série A, intervalo, Ceará 1, Bragantino 0, intervalo Maracanã, Fluminense 1, Fortaleza 0, Série B, intervalo lá em Belém, Remo 1, Botafogo de Ribeirão 0. Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um abraço para você de todo o Brasil acompanhando a gente. Você que está em Sergipe e é torcedor do Itabaiana, obrigado pelo carinho. Obrigado por estar com a gente. Essa é a Bandeirantes Campinas, sinônimo de respeito e liderança de audiência. Bola com Pacheco, recorde do campo defensivo, solta a bola abrindo com Emerson Santos. Emerson encontra aberto o Arthur, por aqui soltou o Arthur e fecha na marcação por cima dele o Lenilson. Ele consegue assim soltar a bola no campo de ataque. Bruno Lopes briga por ela. Chegou o grandalhão Gabriel Marques para roubar e já coloca a frente, botou para correr o Robinho, pau nele. Falta no Robinho, primeiro cartão do jogo, me pareceu o Rodrigo Souza, hein, bebê? É, o Rodrigo Souza já abriu a caixa de ferramenta e já tomou o primeiro cartão do jogo, né? Uma falta ali na intermediária, no camisa número 5, o Gustavo Cresce, equipe do Itabaiana, né? Ele tá se levantando, o Rodrigo Souza tá amarelado, ele que ganhou a posição hoje do Lucas Cândido, que sequer fica à disposição no banco de reservas. Alô, Carlos Lemos, Matozinho, olha a caranga aí, Matozinho, olha a caranga aí, meu amigo. É falta para a equipe do Itabaiana bater dentro do grande círculo, placar de 0-0. A Ponte Preta, repito, inteira de preta hoje, uma camisa comemorativa. Bebê, dá mais detalhe dessa camisa bonita da Ponte aí, bebê. É, uma camisa muito bonita, parece que tem até uma gravata no meio, parece, né, mas ela é de 1900, pioneiros, uma das primeiras camisas da Ponte Preta. Inclusive essa camisa já está à venda na loja oficial da Macaca. Já já é o completo. E aí o Itabaiano sobrou a bola atrás, bateu pro gol, Gustavo Cresce pra fora pela linha de fundo. Depois de uma jogada ensaiada, o Betão ganhou na corrida, o zagueirão capitão aqui na ponta direita ajeitou quase, o camisa 5 faz o primeiro gol aqui em Campinas, bebê. É, ele perde a oportunidade, procurou o canto direito do goleiro Diogo Silva e a bola se perdeu pela linha de fundo. Agora, falando a respeito da camisa, lançamento, camisa comemorativa dos 125 anos, camisa número 3 da Ponte. Ela é quase toda preta e tem uma faixa reta no meio da camisa, na frente branca. E parece até uma gravata porque ela se divide próxima da gola. Camisa já está à disposição para o torcedor comprar na loja da Macaca. Informações do repórter Breno Beneta, 8 minutos e 20, tem lateral a equipe do Itabaiana para bater no campo defensivo. Já cobra rapidinho, a frente botou para correr o Cal. Ele vai brigar contra a marcação do jogador Wanderson, empurra o Wanderson, faz falta, ele ataque. Bandeirinha chegou ali porque o clima deu uma esquentada. Carlos Henrique Cardoso de Souza é o bandeira daqui. Jogadores da Ponte pressionam ele, dizendo que o atacante forçou a barra para cima do zagueiro da Ponte, mas ficou tudo isso na conversa. Atenção, domina Elvis em Ponte Preta, vamos Ponte, desce Ponte, Elvis, meteu o lançamento da área, Toró dominou, a zaga vem para tirar, quase se atrapalha o zagueiro.
A torcida vem na empolgação porque bateu cabeça a zaga. O Toró fez uma grande jogada na grande área e quase eu vi essa bola entrando no gol contra, hein, bebê? E o Toró acabou perdendo ela no meio do caminho. Ela ficou pererecando na área. O goleiro Léo Souza já estava batido e o Fredson acabou tirando ela. Escanteio lado direito, Elvis na bola. Elvis parte, levanta fechado. O goleiro soca. Léo Souza tirou, voltou o rebote. Aí o toque do ataque da Ponte Preta colocado para fora. O árbitro já tinha marcado ali a saída de bola. É bola para a equipe da Itabaiana com Léo Souza, goleiro que veste uniforme roxo dos pés à cabeça. Goleirão Diogo Silva inteiro de amarelo. 9h43, 0-0 o jogo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Dominando no meio de campo, Cal. Atenção, chega rasgando pra cima dele, camisa 5, Rodrigo Souza. Um bicão caiu lá atrás no campo defensivo. Vem pro recolhimento. Gabriel Marques. Ele sai pro jogo, engraçado. A gente escalou ele como lateral esquerdo, até porque joga com a meia dúzia. Mas ele é zagueiro e zagueiro que joga aqui pelo lado direito, inclusive. O Gilson deu um nó em todo mundo com essa numeração maluquete aí da Itabaiana. E vem os caras, Copete, dá o lançamento pela ponta esquerda, Calma levantando a boca do gol, passava no meio, tira a zaga da Ponte. Vamos ver se essa bola vai chegar, sair, não chega não, ela quica no gramado e vai sobrar ali para tirar o Rodrigo Souza que foi puxado, é falta nele. Falta no campo defensivo para a equipe da Ponte bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10h50, primeiro tempo. Brasileiro Série C, 17ª rodada, Moisés Lucarelli. Ponte Itabaiana 0-0. Que virada errada, Arthur. Domina os caras, vem pra cima. E aí a sorte é que ele escorregou, meteu a mão na bola, hein? Que besteira ia fazer na Ponte. Eu confirmo 0-0 aqui, Edu. Atenção, hein? Às 18h30 tem Vitória e Juventude, 18h30 tem Esporte São Paulo em Recife, 21 horas Corinthians e Bahia. Alô, torcedor, aqui na Bandeirantes, na liderança do Rádio Campineiro, pois não? Deixa eu confirmar o cartão amarelo, porque o Rodrigo Souza e o Emerson são muito parecidos, né? E foi o Emerson, zagueiro, quem tomou o cartão amarelo e fez aquela falta dura no meio-campo no jogador da Itabaiana. Como ele estava pendurado, está fora do próximo jogo contra o CSA, que será não nessa segunda, na outra segunda-feira, fora de casa. Tá certo, bebê, tá aí a informação, cartão pro Emerson Santos e não pro Rodrigo Souza. Alô, Leonardo Moura Álvares, tá escrevendo aqui no YouTube da Bandeirantes, pra cima Ponte Preta. Alô, Ivan, um abraço. Alô, Paulo de Tarso Silva Santos, boa tarde. Roger Williams, vai macaquinha safada, diz ele aqui. Alô, Eduardo José. Gilson Kleina, ótimo treinador, parabéns, seja bem-vindo em Campinas. A galera realmente tem um carinho muito especial pelo Gilson. Mas eu quero agora saber do comentarista Carlos Henrique. Como começa o jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, SH? Extremamente equilibrado. Os times alternando jogadas de meio campo, de lado de campo. A Ponte teve um momento bom, Itabaiana também. Enfim, por enquanto, uma partida equilibrada. Eu quero mandar um grande abraço a dois amigos que eu realmente prezo muito na cidade de Itabaiana. Conheço Itabaiana, o Murilo e a Marina, que são de Itabaiana, ouvindo você, Roger. Ah, que legal, um abraço para ambos. Eles estão, portanto, na capital do caminhoneiro, a maior cidade do interior do Sergipe, Agreste Sergipano, mais de 100 mil habitantes, cidade bonita, casa da Itabaiana, o popular conhecido Tremendão, que está na 15ª colocação com 18 pontos. Vê o seu goleiro Léo Souza sair para o jogo, ele abre a bola curta com Betão. Betão com Fredson pelo meio, é isso mesmo, ó. O zagueiro que corre aqui pelo setor direito é o Gabriel Marques, que joga com a 6, no lateral esquerdo, coisa nenhuma. Bola colocada no campo de ataque para a equipe da Ponte, sai de cabeça, Diogo Silva, saiu da área, não podia pegar com a mão, entrou de cabeça para cortar. A bola sobra pelo meio, Dudu faz grande jogada de defeito, girou em cima do seu adversário, já meteu o bolão pela ponta esquerda. Praxe engatou uma quarta como ponteiro esquerdo, vai para cima, pedalou, pé da direita, bateu. Palma, Léo Souza! Gê na
a primeira chance cristalina pra Ponte, bebê. Na individualidade o Gé levou a melhor, né? Ele gosta de cortar pra direita e bater. E foi isso que ele fez. Bateu meia altura, foi bem o goleiro da Itabaiana, o Léo Souza. Quase a Ponte abre o placar. 0-0 no Majestoso. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Para você que não estava acompanhando, o Guarani tomou o empate do Rio Branco em Americana, 2-2 pela Copa Paulista. E com um empate entre São Bento e Primavera, o Guarani está eliminado da competição. Está fora o Guarani da Copa Paulista, a Ponte não participa. Era a expectativa do Guarani em pegar o atalho para a Copa do Brasil. O sonho fica mais distante agora. Quinto sinal marcando 17h15, hora esportiva do Brasil. Por falar em 17, quem domina o 17 da Ponte Toró. Aqui no campo defensivo, empurra a bola curta atrás para o Emerson Santos. Usa a perna direita, o zagueiro levanta com estilo pelo setor direito do campo. Pacheco, beira o domínio. Ele levanta a cabeça, vamos Ponte, desce Ponte. Lá pelo lado de lá, em frente, uma das organizadas, a Ponte Preta. Retrocedeu um bocadinho mais, a bola soltando para Emerson. Essa marca de 15 minutos. Já marcou comigo, Leandro Lopes. Abre a bola pela ponta esquerda do time da Ponte. Arthur, sem muita pressa, vai tocando a bola com o Dudu. Chuteiras azuis para ele, meteu a frente para Jotas Toró. Voltou de novo pelo lado esquerdo com o Dudu. Chamou para dançar o Leilson, não gostou. Chegou duro para cima do Dudu. Dudu já se livrou da bola, tocando atrás para Emerson Santos. E aqui eu tô vendo Marcelo Fernandes. Está em pé ali, estreando pelo time da Ponte Preta, já organizando o seu time, falando bastante como foi também o seu estilo no Guarani Futebol Clube. E do outro lado, velho Gilson Kleina com seu indefectível bonezinho. O bonezinho agora é azul, das cores da Itabaiana. Tá ali também conversando com o seu elenco. Já velho de estrada, velho de carreira, mas com muitas conquistas no seu currículo, Gilson Kleina. A Ponte vai interceptando o passe bonito, roubou, vamos Ponte. Bruno Lopes rolou essa bola com o Melvin, de primeira na grande área. Atenção, passava na infiltração, o Dudu chega bem na cobertura para tirar dali o Calman. Afasta o perigo, essa bola colocada para fora com o desvio da zaga da Ponte. É lateral para a equipe visitante bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Tá caído o capitão dos caras, já tem jogador no aquecimento, pode pintar alteração forçada na Itabaiana. 16:20, primeiro tempo. Ponte 0, Itabaiana 0, Edu Pinheiro. Olha, na Série B empata o Botafogo e Ribeirão lá em Belém, hein? Remo 1, Botafogo 1, segundo tempo. E o Maguinho, viu, Roger? O Maguinho estreou ontem pelo América Mineiro, viu? No empate 2-2 lá em Manaus. Tá dizendo aqui o Dorival, não sei quem viu aí, o Maguinho fez os 2 pênaltis do Amazonas, será? Obrigado aqui o ouvinte Dorival. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Maca móvel da Ponte Preta em campo para retirar o jogador do Itabaiano, mas não é o Betão não, né, bebê? Já vai sair o jogador, inclusive, eu vou confirmar quem que é o jogador que tá caído, é o camisa número 5 que tá caído, Gustavo Cresce. E vai entrar o 16, ó, primeira alteração, contundido Gustavo Cresce, vai entrar o 16 na equipe da Itabaiana. 16, eu vou confirmar aqui quem que é o 16, o Val Maranhão. Val Maranhão é o jogador da equipe da Itabaiana que vai entrar. Val Maranhão na equipe da Itabaiana. Val Maranhão, sangue novo vem aí. Machucado, Cresce, vai saindo de maca móvel. Torcida comparece em bom número, vai chegando ainda algumas pessoas ou entrando pelo portão Monumental. O placar de 0-0 e muita gente ligada na Band, muita gente ligada na Rádio Bandeirantes. Já está em campo 16, já tem a primeira modificação do jogo do time do Gilson Kleina. Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô Roger, só confirmando, é João Maranhão, número 16, entrando no lugar do camisa 5, Gustavo Cresce, machucado. O Val é o pai dele, né? É o pai dele, aí o Val falou assim, eu não posso chamar meu filho de Val também, vai chamar João. E vem Ponte, lançamento, ponta direita, quase passa do Betão, se passa, encontraria o Bruno Lopes em posição de tiro, hein, bebê? Ele estava entrando, penetrando pelo lado direito, mas foi esperto o zagueiro da equipe da Itabaiana, né? Agora o Dudu tá recebendo cartão amarelo, mais um jogador que tá pendurado. Dudu tá fora do próximo jogo contra o CSA. Por um lado,
é ruim para o jogo contra o CSA. Por outro, a Ponte já está zerando os cartões para a próxima fase. Não é isso mesmo, Roger? É sempre importante olhar o copo meio cheio. Ian Oliveira, um abraço pra você. Amarildo Rosa Júnior, Ricardo Araújo, Eduardo José, Jacir, obrigado Jacir. O XXXX, obrigado a você também. Ele escreveu aqui, ó. Pede dinheiro pro Carnielli emprestado, ele tem a grana. Pô, mais, o cara já botou tanto dinheiro na Ponte. Um abraço pra essa galera, daqui a pouco eu vou girar mais. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu ver os likes aqui, ó. 108. Vamos chegar pelo menos a 115. Vamos lá, galera. Quem não deu like ainda, deixa o like pra mim. Aquele like fortalece a amizade. Lançado na boca do gol, João Maranhão. Bola forte demais. Ele que entrou agora quase chegou pra fazer o primeiro gol. Esperta a zaga da Ponte, tirou dali. E a Ponte vai vendo o seu torcedor se levantar e fazer um barulho danado. A Rádio Bandeirantes com seu microfone forte, o seu boom. O Gilberto Sufi captando tudo pra você. É a bateria da Ponte. E vem Macaca levantada, bola na boca do gol. Toró tocou de cabeça, Léo Souza. Quase a Ponte na rede, bebê. E tava esperto o goleiro da equipe da Itabaiana, o Léo Souza, que ficou com ela, mas quase a Ponte não faz o primeiro. 0-0 no Majestoso. E aí, CH? Fala, Carlos Henrique, 20 minutos pontualmente. E o jogo, CH? O time está melhorando pouco a pouco. A Ponte vai encontrando mais confiança, não é? Entendendo um pouco mais esse sistema aí de 3 zagueiros, é uma linha de 5, a linha do meio campo, uma linha baixa, mas a Ponte troca a bola de um lado para outro com bastante tranquilidade e organização. O jogo continua difícil, mas eu entendo que a Ponte está um pouco melhor que o Itabaiana. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 21 minutos passados, primeiro tempo. Moisés Lucarelli em Campinas, 25 graus de temperatura, sábado maravilhoso aqui na Princesa do Oeste. 0 para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu. Não, o Dorival esclareceu. O seu Edu é o seguinte, o Maguinho estreou pelo América Mineiro, ele sofreu os 2 pênaltis. Que o América estava perdendo 2-0, empatou 2-2, 2 jogos de pênaltis sofridos por Maguinho da Ponte, estreando no América Mineiro. Aqui na Bandeirantes com o Timaço do Batista. Mais um jogador da Itabaiana caído. Torcedor veio aqui na cabine da Band. Aliás, está aqui do lado, cabine da Bandeirantes. Tá dizendo, pô, o time da Itabaiana tá fazendo cera demais. Tá fazendo cera mesmo já, hein, bebê? Não tá fazendo não, é o Cal. Tá doendo bastante. Eu tô vendo ele com a mão no rosto. Tá doendo bastante a perna direita. Agora tá se levantando com a ajuda do árbitro, mas não tá fazendo cera não. 0-0 aqui no Majestoso. 0-0, 22, quase metade do primeiro tempo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tá tudo bem com o Cal, tá tudo certo com ele. Vai sair do campo para depois retornar, mas tem condições físicas de ir pro jogo. Agora vai rolar a bola de novo. Vamos ter acréscimo danado nesse primeiro tempo. 0-0. Ficou mais de 2 minutos parado, com certeza. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Roger. Pois não, chamou, falou, Cega. Rodrigo Souza tem que tomar cuidado, hein? Ele já tem cartão amarelo. Esse árbitro aí gosta de um cartãozinho. E se continuar pegando e não achando a bola, o Rodrigo Souza pode ser expulso, Roger. Esse árbitro aí, ele tem uma média de 5 amarelos por jogo. Em 12 jogos que apitou no ano, o CH foram 59 cartões amarelos. Ô, Roger. E 4 penais. Pois não, mas só para confirmar, a gente tinha falado que aquela falta, a primeira, né, do cartão amarelo tinha sido pro Rodrigo Souza, mas foi pro Emerson, né? Cartão pro Emerson e também o Dudu, os 2 jogadores da Ponte que estavam pendurados. O Rodrigo ainda não tomou, só para corrigir.
Iluminação artificial acesa aqui no estádio Moisés Lucarelli. Apesar de um dia muito claro, apesar de ainda ter sol. Pessoal da Macaca já ligou o refletor. E aqui mão na bola do camisa 5, Rodrigo de Souza. Falta não intencional, mas falta no meio de campo. Favorece a equipe comandada pelo Gilson Kleina. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Alô, Bruce Macedo, um abraço pra você. Quem mais aqui, quem mais que tá comigo? Alô, Silvio Seiko. Hoje 6-0 fácil pra Macaca e Kleina cai. 4 gols do Dudu. Alô, João Busso. Um abraço pra vocês, que vai ser Ponte 8 e Itabaiana 3. Ah, vocês estão de brincadeira, pô. Não tem garganta pra tudo isso, não. Lá vem a Ponte. Vamos lá, Macaca. Rodrigo Souza ajeita a bola, soltando pra Elvis, setor direito do campo. Vai tentar afunilar a jogada. Trouxe aqui atrás para o Emerson. Atenção, lá vem o zagueiro. Encontrou pela ponta esquerda o Arthur. Toca forte demais, tocou no ponto A. O Arthur estava ainda no bem de freio de mão puxado. Cede a bola de graça para a equipe da Associação Olímpica Itabaiana. Chamou, falou. E a torcida da Ponte, as torcidas organizadas, né, fizeram um movimento Ponte Forte. Tem até uma bandeira ali do lado da bandeira da Jovem. O que significa o movimento Ponte Forte preto e branco? É a sua cor. A prioridade é o acesso e o momento é de união. Como prova disso, as torcidas organizadas da Ponte, tô lendo o comunicado, né? Criaram o movimento Ponte Forte, que tem como objetivo unir todas as torcidas organizadas da Ponte em uma só voz na arquibancada. Ou seja, todas as organizadas estão unidas. Quem são as organizadas? Torcida Jovem, a Ser Ponte, a Nobre Ponte, a Ponte Chopp e também a Ponterror. Todas juntas e cantando junto em prol da Macaca, viu, Roger? Boa explicação do Brano Beretta. Quando olhei ali, eu vi a faixa da Jovem, olhei do lado, Ponte Forte, eu falei, tem nova torcida organizada no pedaço. Mas não é não, é o movimento já bem explicado pelo Breno Beretta. 25:55, troca passes, a Ponte vem para o câmera ataque. Pachecão domina a bola, entrega a bola para Bruno Lopes. Ele prendeu, girou em cima da bola, devolve para Pacheco. Setor direito do campo, a Ponte ataca para o gol do Portão Monumental no primeiro tempo. Pacheco se enrola e perde a bola. Agora vem para o campo de ataque, Cal. Ele traz, puxa o contra-golpe, engatou uma quarta, botou para Leilson. Leilson erra o passe, Arthur bem na interceptação, deixa com Dudu. Dudu volta com Arthur, Arthur mete na ponta para Gé. Dominou, Gé deixou a bola escapar e vai bem na sobra Gabriel Marques. A bola recuada para o goleiro Léo Souza, que dá um chambão na bola. De perna direita, levanta de cabeça para a proteção aqui do Arthur. Arthur escora a frente, o time da Ponte não pega. Rebote volta com o João Maranhão. Vem disputa no meio de campo, tem muito perde e ganha. A Ponte tinha a chance agora de partir com o Elvis. Foi desperdiçada a chance na interceptação do Copete. A bola chega até o setor esquerdo do campo. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 26:40, primeiro tempo. Reta final da primeira fase da Série C, 17ª rodada. Ponte Itabaiana 0-0, Edu. Maracanã, sai o segundo do Flu-Flu, vencendo o tempo de Fluminense 2, Fortaleza 0. Rádio Bandeirantes. Ponte tem 55% da posse contra 45% da Itabaiana. 2 chutes a gol, 1-0 para a equipe da Ponte Preta que vem. Levantamento na boca do gol. Che disputa com o zagueiro e toma pior. Ficou sentindo o camisa 9 da Ponte depois que a zaga tirou dali. Você pertinho do lance, registra aí, bebê. O goleiro saiu de soco, acabou de encontrão atingindo o Gé, né? Já tá rolando no gramado, eu não sei dor aonde que ele tá sentindo, se é na perna, se é na cabeça, mas ele tá rolando no gramado e tá sentindo uma dor forte. O departamento médico da Ponte Preta ia ser autorizado a voltar, mas ele acabou se levantando já. Vai amarrar a chuteira direita agora, tá tudo bem com o Gé. Arremesso lateral já cobrado. Usa mais números no primeiro tempo, 2-0 no escanteio para a equipe da Ponte. A Ponte teve passes efetivos no ataque em 20 passes contra 15 da Itabaiana. Como eu disse, 2 chutes a gol para a Ponte, nenhum para a Itabaiana. Chutes para fora, 1-1. E esses são os números
do primeiro tempo até aqui para você ligado na Bandeirantes. 2 amarelos, os 2 para a equipe da Ponte, inclusive cartões que tiram jogadores da próxima partida para Dudu e Emerson Santos. Eles não jogam na segunda-feira, dia 25, contra o CSA lá nas Alagoas, às 7h30, partida que, óbvio, a Bandeirantes transmite para você. Itabaiana vai descer para o câmbio de ataque, Leilson rola essa bola de lado para Copete. Copete à frente, tentou com o Robinho, bem marcado pelo zagueiro Ponte Pretano. Há um afastamento do Emerson Santos, rebote e volta para Macaca. Vamos lá, Pacheco, setor direito do campo, boa bola para Bruno Lopes, chegou ali de fundo, cruzou na boca do gol, vem o grandalhão Gabriel Marques com seu cabelo esvoaçante para dar um cabeçaço na bola, colocando para fora. Lateral para Ponte na ponta direita. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Acesse lá, você vai assistir a transmissão da Bandeirantes. Vai ver imagens do CH minha. Vai ver imagens do Edu daqui a pouco comandando o intervalo Bandeirantes. Eu sou aqui na cabine do estádio Moisés Lucarelli e você fica por dentro no clima do jogo, assistindo a Rádio Bandeirantes no YouTube. Vem Ponte, ponta direita, levantamento, Toró tocou de cabeça pra fora pela linha de fundo, mergulhou bonito, mas sem direção, bebê. E ele já estava impedido, estava um pouquinho à frente, o Toró, o auxiliar número 2, levantou a bandeira, a bola se perdeu pela linha de fundo. Fui pesquisar a altura do Gabriel Marques, camisa número meia dúzia, da equipe da Itabaiana, grandalhão, né? Tá jogando aí como um terceiro zagueiro. Sabe quanto, Roger? 1,97 m, quase 2 metros de altura. Rapaz, ele se destaca demais no campo, é um pirulitão. É um poste praticamente. Vai ser difícil jogar da aérea, hein? O duelo tá bom dele com o Jack também, é o jogador mais alto da equipe da Ponte Preta. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das lojas ou no WhatsApp. Site app, abra sua conta. Vem Ponte, grande área, Bruno Lopes, sentou a penetração, foi desarmado pela zaga da Itabaiana. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de jogo, primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu Pinheiro. Olha o seguinte, na Série A, o segundo gol do Fluminense foi do uruguaio Canóbio. Fluminense 2, Fortaleza 0, segue no Engenhão, aliás no Castelão. Segundo tempo de Ceará 1, Bragantino 0. Anunciando para 7h30, ABC e Guarani com Leandro Moles e todo o timaço do Carlos Batista. Olha que bolão pela ponta esquerda, Robinho domina. O atacante ele fez o pivô, abriu para Cal. Cal vem de trás do camisa 10, a equipe sergipana. Pisou na bola, levantou a cabeça, viu pelo setor esquerdo pedindo o Cauã. Ele prefere tocar um passe curto para Copete. Copete à frente, soltando a bola para Leilson. Leilson de 32 anos. A bola volta de novo com Cal. Vai trocando passos, o time do Gilson Kleina vai ocupando o seu campo de ataque. Tudo isso com 31 minutos de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. 17ª rodada da Série C. Já essa bola com o João Maranhão. Ele sai bem da marcação, sai firme, rola pela direita. Leilson. Ele deu um corta-luz pra quem se não tinha ninguém. Se lamenta, leva a mão no rosto, a bola saiu. Arremesso lateral para a equipe da Ponte bater. Chamou, falou. Você falou da altura do Gé, né? Que também é grandalhão. Sabe qual a diferença entre Gé e Gabriel Marques? A altura 12 centímetros. Rapaz. Porque o Gé tem 1,85 m. E esse Gabriel Marques, zagueiro, tem 1,97 m, né? Ah, como era grande! Como diria aquele personagem. Alô, Thiago Carlos, um abraço pra você. Transportes Dangar. O Osmar Dangar já fez uma piada aqui no chat agora há pouco, eu não consegui ler, mas eu vi, viu, Dangar? Ele falou que ele tá de novo insinuando que o antigo técnico da Ponte Preta é meu sósia. E eu não gostei nada disso. Tô de mal, viu, Dangar? Tô de mal de você. 32, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Vocês poderiam ter a mesma conta bancária, né, Roger? Nossa, eu ia adorar, rapaz. Se bem, né, que a do Valentim não tava entrando muita coisa, né? Porque ele mandou o pé daqui, né, bebê? Exatamente, estava com 3 meses de salários atrasados e foi ganhar mais lá no América Mineiro, tentar livrar o América do rebaixamento. Alô, Maurício Magnusson, obrigado pra você. Alô, Eduardo José e toda essa galera acompanhando a gente. 32, quase 33. Domina pelo meio de campo o time da Itabaiana, tenta vir com o João. Eu achei que ele tinha sido puxado, mas na verdade, não. O árbitro apontou para um lado, depois apontou para o outro. Ah, ele marcou a primeira falta. É falta para Itabaiana bater aqui no centro do campo.
Alô, Carlos Henrique, alô, CH, o bate pesado, quase 34 e o jogo. Jogo difícil para a Ponte e um jogo de paciência. A Ponte não pode se afobar, não pode ser ansiosa. O time do Itabaiana veio para conseguir um pontinho, para jogar no erro da Ponte, jogar de maneira reativa no contra-ataque. E a Ponte não pode perder a paciência. Eu acho que o jogo nesse momento está controlado, não está fácil, não é? Mas a Ponte precisa, na última parte do campo, como diria aquele, no último terço, caprichar um pouco mais. E você falava, e é verdade isso, lá de Itabaiana, que é a terra dos caminhoneiros, e o Murilo é caminhoneiro, aquele que mandou mensagem para mim. E a esposa Marina, que está ouvindo na boleia, não é? O jogo com a sua narração, ela é manicure, Roger. Um abraço para essa galera toda. Da querida terra de Sergipe, um abraço pra vocês. Daqui a pouco eu rolo mais um abraço no momento Maguila, vem pela ponta esquerda aí, dominou o Gé, vamos Ponte, desce Ponte, e bonito lance pra cima do Lucas Marques, gostei de ver, chegou ali de fundo o Gé, tem que se livrar da bola, tem que levantar, ele vai insistindo, ele vai pedalando e se atrapalha com a bola. É porque não é a dele, não é o métier dele. Quando eu falei tem que se livrar da bola, era o time pra ele cruzar ou passar essa bola, hein, bebê? Demorou demais, ele tem habilidade, deixou até o Lucas Marques no chão, tá saindo, caindo pela esquerda, né, o Gé, que é mais centroavante, é mais jogador de área, só que ele demorou demais, foi fominha, deveria ter passado a bola. Sabe quantos torcedores da Itabaiana aqui no Majestoso, Roger? 61, já contei, viu? 61, tá aí, galera. Não deixou o Tremendão jogar sozinho aqui na cidade de Campinas. A Ponte que vem de derrota para o Botafogo na Paraíba, placar de 2-1. A Itabaiana que vem de vitória por 1-0 contra o CSA por 1-0, placar mínimo. São momentos opostos, apesar da Ponte estar bem melhor no campeonato de forma geral. Mas o time da Itabaiana vem de 3 partidas sem perder desde que chegou o Gilson. São 2 vitórias e um empate. Já a Ponte não vence desde 19 de julho, quando bateu Floresta por 2-0 em casa. Tá na hora de voltar a vencer em Ponte. E aqui a chegada por baixo no Pachecão. Falta e o primeiro cartão para os caras aí, o terceiro do jogo, bebê. É, cartão para o camisa número 11, o Cauã, e merecido, porque ganhou no pé de ferro o Pacheco e na sequência o Cauã pegou por trás. Fez uma falta por trás no lateral direito da Ponte Preta, que já está se levantando e é perigosa. É pela meia direita. Elvis, o capitão do time, está ajeitando a bola com carinho. Quem sabe o primeiro da macaca do Majestoso, Roger. 35 minutos, 35 do primeiro tempo. O gol é o gol do Portão Monumental, o gol do placar eletrônico. Você em casa imaginando, a Bandeirantes vai te levando, vai te trazendo para dentro do estádio Moisés Lucarelli. Autoriza o Arthur Carioca, partiu, Elvis levantou no segundo pau, toque de cabeça, ela passa na rede pelo lado de fora, no cabeçaço do Rodrigo Souza aí, bebê. Passou muito próxima essa bola do gol, do ângulo direito, do goleiro que já estava batido, o Léo Souza. Quase o Rodrigo Souza, que tem o mesmo sobrenome dele, não abre o placar. 0-0 aqui no Majestoso. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 36 minutos, etapa primeira de jogo. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, tá tudo igual. 0 para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu. Em andamento, em segundo tempo de Ceará 1, Bragantino 0, Fluminense 2, gol do Fortaleza diminui, hein? Maracanã, então, Fluminense 2, Fortaleza 1. Rádio Bandeirantes. Alô, Leonardo Bristotti. Um abraço para você, tá acompanhando a gente. Alô, Marco Lourenço. Um grande abraço, Marco Antônio de Jaguariúna. Parabéns pela transmissão. Vamos, Macaquinha. Valeu. Alô, Helder Francisco. Um abraço, alô, Robson Vitoriano. Tá sempre lá em Leme. Robson Vitoriano tá sempre na cadeira cativa. E na nossa transmissão. Vamos, Ponte. Vem com Pachecaço pelo setor direito do campo. Ele recebe essa bola, vai cruzar na boca do gol. Teve desvio. É escanteio pra Ponte Preta, hein, bebê? É, o desvio foi em cima do jogador do Cauã, né? Camisa 11, que foi amarelado agora há pouco. Escanteio lado direito, Elvis tá na bola. Capricha, Elvis, é o primeiro escanteio que vem de lá pra cá, todos foram daqui pra lá, capricha, é o 10 da Ponte Preta na expectativa, bola parada, quem sabe é o quarto escanteio pra equipe da Ponte. Ele se demora um pouquinho porque o árbitro tá conversando ali dentro da cozinha com alguém. 38 minutos, tá pedindo para que não haja empurra.
reta final do primeiro tempo, se bem que tivemos muitas paralisações para atendimentos, inclusive uma alteração. Parte Elvis, levanta fechado, tira de cabeça. Betão, o capitão, tirou dali. Vem atrás para ficar com ela, o Toró empurra essa bola de lado. Desabou. Agora dá pra dizer que é cera, hein, bebê? Não sei, eu não vi nada de errado pra agredir o cara, não. Eu também não vi nada. Gabriel Marques. Só que tem dois jogadores, um dando cabeçada no outro, o Arthur e o Betão, capitão da equipe da Itabaiana. O Arthur já vai ser expulso, porque ele foi dedo em riste, um deu uma cabeçada no outro. Eu vi um dando uma cabeçada no outro. O árbitro pediu pro Arthur agora vir conversar com ele, junto com o Betão, capitão da equipe da Itabaiana também. Eu não sei se ele vai mostrar cartão para os dois. Tá conversando com os dois. Acho que vai ficar só na conversa. O árbitro que amarelou, não amarelou os jogadores, viu? Porque se ele dá cartão para os dois, ele já chega na média dele, que é de 5 cartões por jogo. A gente chegaria à marca de 5 cartões, incrivelmente, entre os 40 minutos do primeiro tempo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontro do Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Roger tá triste hoje, não está vendo seu irmão gêmeo Valentim no comando da ponte. Vai chupar meia dúzia de prego, Dangá. Seu doido. 39-40. E os quero-queros estão alvoroçados, hein? Estão realmente alvoroçados, estão ali perto da torcida da Itabaiana. Quase 40 minutos sem lateral a equipe da Itabaiana para bater em frente à nossa cabine. Vai para a cobrança Lucas Marques, camisa número 2. Vai tomando distância para fazer a cobrança. Tem a posição à frente para Leilson, posição para receber. O Robinho também. Levanta a passa do Robinho. O Leilson vai tentar salvar, mas essa não volta mais. É tiro de meta para Diogo Silva bater. Depois passa a bola, rola. Bandeirantes marca. 40 minutos, primeiro tempo. Em Campinas, a noite vai pedindo passagem, 0 para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu. Ainda a Série C, primeiro tempo de Maringá 0, Retrô também 0, 19h30, Leandro Borges narra aqui, ABC e Guarani. Alô, torcedor aqui na Bandeirantes, anunciando para daqui a pouco ABC e Guarani, bola 7h30 da noite. Já nós já teremos as primeiras presenças da torcida do Guarani, para a torcida do Guarani, dos repórteres, dos comentaristas, de toda a equipe da Bandeirantes que vão trabalhar na segunda jornada esportiva dessa tarde, noite de sabadão. Aqui vem dominando o João Maranhão, ele empurra a bola curta para Cal, o time da Itabaiana tentando se armar para o câmera-ataque. Cal, a bola sobrou espirrada para ele, abriu pela ponta esquerda, passou para Copete, engata uma quarta, tenta chegar, não chega o Calman. A bola sai, arremesso lateral pertinho da galera da Ponte que gosta da perdida de bola da equipe visitante. Ô, Roger, lateral já batido pelo time da Ponte que vai se armando, pois não. Depois que eu falei 61 torcedores, eu reparei que saíram do banheiro 2 crianças e uma mulher, então 64, viu? 64, ajustando o Data Beretta. O Data Beretta que não falha, não tem margem de erro. A Ponte busca voltar a vencer depois de 3 jogos, já que vem de 2 derrotas e um empate. Tem que ser hoje, Ponte. Já domina a ponta direita, rolou atrás do Du, pegou, tocou para Elvis. Atenção, se livra da marcação, mas aí a bola escapuliu da sua perna direita. Que pecado, bebê! E o Jé ficou pé da vida, até virou as costas, levantou a mão porque ele estava esperando o passe do Elvis. E agora o Elvis foi fominha, tentou passar por 3 jogadores da Itabaiana, o Jé estava na entrada da área, perde a oportunidade de criar uma boa jogada, o Elvis, 0-0 aqui no Majestoso. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Alô CH42, reta final do primeiro tempo, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo. A Ponte, ela precisa melhorar o desempenho do meio campo para frente, né? Precisa ser mais rápida. O time do Itabaiana faz a recomposição muito rápida e com competência, não tem espaço. O Toró, por exemplo, num cruzamento do Pacheco, teve a chance do jogo. O zagueiro furou ele sozinho, cabeceou por cima. Esse tipo de lance não pode acontecer. Essa falha, esse gol perdido,
num jogo difícil como esse, não deveria acontecer. Mas eu acho que até agora o comportamento da Ponte é pelo menos regular, de organização, de um time que toca a bola, mas tem dificuldade de penetração. E tá pegando um time encardido, são 3 partidas sem derrota, com 2 vitórias e um empate. Esse time do Itabaiana, como visitante, perdeu 5 vezes nos últimos 6 jogos. Esse é o ponto negativo que o Gilson tenta mudar da Itabaiana. Atenção, perdeu 5 vezes nos últimos 6 jogos fora de Sergipe, a equipe da Itabaiana. Então, Ponte, se agarra nisso e vai pra cima. Mas quem ataca é os caras, levantamento na boca do gol, buscando Robinho, passa por todo mundo, vai pra fora. Tiro de meta para bater o goleiro Diogo Silva. A Ponte com a camisa bonita comemorativa, preta, predominantemente preta, com detalhes em branco. A equipe da Itabaiana inteira de branco com detalhes em vermelho no seu uniforme. Arbitragem com meias vermelhas, camisas vermelhas, calções pretos. Goleirão Léo Souza da Itabaiana inteiro de roxo, Diogo Silva da Ponte inteiro de amarelo. A Ponte descreve, você imagina. A Band descreve, você imagina. Tudo aqui na transmissão esportiva do Timaço do Batista. Bola chegou lá atrás com o Wanderson, dá a bola curtinha para o Pacheco. Engatou uma quarta, soltou passe errado. Cal intercepta no meio e vem pra cima. Mas aí é parado com falta. Bruno Lopes para o contragolpe, faz falta nele. É falta para a equipe visitante bater. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô, Roger. Chamou, falou, bebê. Você dizia agora há pouco, né? São 3 jogos sem a Itabaiana perder. Para quem não acompanhou, eu entrevistei o Gilson Klein, a entrevista foi ao ar antes do jogo. E ele disse o seguinte, ó, o objetivo da Itabaiana é não cair. Até porque a Itabaiana subiu no ano passado e esse é um ano de permanência. Tem uma das menores folhas salariais da Série C do Brasileiro, cerca de R$400 mil. Contra a Ponte, que tem mais de R$1 milhão na folha salarial. É, uma das folhas mais baixas. Vai tirando leite de pedra o Gilson dessa equipe da Itabaiana, que vai vendo a Ponte agora se armar para o campo de ataque. Ele deu 5 minutos, bebê, vou te ajudar. 5, hein? 5, ó, tô vendo agora, 5. Vamos até 50 nesse primeiro tempo. A bola já saca o Arthur aqui pela ponta esquerda. Rolou pra Dudu, deixou pra Elvis. Ameaçou girar, tocou pra Gé na ponta direita, vai fazer o gol. Linda finta, fintou, bateu cruzado, defendeu o goleiro, a bola vai entrando, é gol! Torou! Na marca de 45 minutos. A Ponte desce rápido pela ponta esquerda. A bola é rolada, Dudu faz o corta-luz. Deixa a bola passar para o Elvis. Dessa vez ele toca certinho. O Gé na ponta direita faz uma jogada sensacional, magistral. Bate cruzado, o goleiro faz uma defesaça, mas aí quando ele deixa passar, Jonathan Toró chega para tocar. Toró, camisa 17. Ele não perdoa. Toró marca. É fatal, é letal. Toró, você é o tal. E vai deixando a Ponte em vantagem no estádio Moisés Lucarelli. Dá meio gol pro Gé. Dá uma partezinha para o Elvis. Mas quem vai estar na súmula é o Toró, camisa 17. Alô, segunda fase, eu tô chegando. O que vale é o detalhe, conta aí, bebê. Detalhe pra origem da jogada. A bola passou nos pés dos 2 principais jogadores da Ponte Preta. Na entrada da área, o Elvis, com toda a categoria, deu um balãozinho do lado direito pro Gé, que estava próximo do goleiro. O que o Gé fez? Cortou o lateral esquerdo, deixou ele caído no chão, mandou uma bomba que caiu em cima do goleiro Léo Souza, mas ele não conseguiu segurar. E quem que estava na pequena área esperando essa bola? O Toró, para empurrar a bola para as redes. Primeiro gol da Macaca no Majestoso. Abre o placar neste sabadão. Toró, Ponte Preta 1,
Itabaiana 0, Roger. Tá chegando aos 30 pontos, aos tons, são sonhados 30 pontos a Ponte Preta. Em nome de Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 48, o juiz Carioca prometeu até os 50 minutos. Bate o tiro de meta, o goleirão Diogo Silva da equipe da Ponte. Já tem CH comentando tudo do primeiro tempo com o nosso inigualável, o incomparável Edu Pinheiro no intervalo. Bandeirante já assim que o juiz apita aqui o final do primeiro tempo. A noite vai caindo em Campinas. Hoje ainda tem jornada do Guarani, 7h30, ABC e Guarani, direto de Natal, Leandro Boles transmite aqui na Bandeirantes. Bola tocada pela direita, ela vem Itabaiana, Lucas Marques tenta o cruzamento, intercepta Arthur, ela cai aqui atrás para o Copete dominar, chega rasgando, Toró na raça, meteu em cima do seu companheiro e ganha arremesso lateral. É lateral para Ponte para ganhar segundos preciosos na reta final do primeiro tempo. Internet fibra, mais plano controle é com a Desktop Mais, sua casa, seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. 49 minutos. 1 minuto por jogar no primeiro tempo. A Ponte está vencendo 1-0, golaço de Toró. Depois uma jogada bonita do Gé pela ponta direita. Ele rolou e o Toró foi lá para conferir. E a Ponte domina de novo o Gé. Ele fica possesso. O árbitro marcou uma falta dele para cima do Betão. Ele falou que foi jogada de corpo, mas eu vi daqui, ele empurrou o Betão, zagueiro da Itabaiana, e o árbitro já autorizou a cobrança. Tem pressa a Itabaiana que tá perdendo, 1-0 para Macaca. Abraçando nossa audiência, Luiz Carlos, Luiz Cláudio Santos da Fonseca, um abraço, vamos Ponte, escreve ele aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O João Oliveira, também com a gente aqui, alô João Silva, alô Nalu, alô Pedro, alô Pedrinho. Toda a galera lá em Americana acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado. Estão lá com o YouTube sintonizando a Bandeirantes, acompanhando com imagens aqui do estádio Moisés Lucarelli. O Itabaiano vai tentando pressionar um pouco mais na reta final do primeiro tempo. Agora tem falta para ser batida pelo setor de ponta direita. Leilson vai para a cobrança, ele sabe que é o último lance do primeiro tempo. Vai todo mundo para a área do goleiro Diogo Silva. Atenção, Diogo. Abra o guarda-chuva aí, garoto. Já passamos de 50, estamos com 50 e 30. Já passou do que ele prometeu. Só o Elvis na barreira, parte levanta a meia altura, tira no primeiro pau para passar tranquilo Rodrigo Souza. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Pierre Dias dos Santos, o Rio de Janeiro, mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. Com gol de Toró aos 46, a Ponte está vencendo Itabaiana. 1 para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu. Olha, terceiro gol do Toró, hein? Em 12 jogos. Tá bom a média dele, hein? Toró fez contra o Retrô, fez contra o Anápolis, faz hoje também. Os 3 gols foram no Majestoso. O intervalo é com você também, Breno. Oi, Edu, os jogadores da Ponte Preta estão saindo do gramado, né, nesse momento, jogadores da Itabaiana também. É claro, o técnico Marcelo Fernandes hoje estreando no comando da Ponte Preta, está ao lado do auxiliar fixo, o Edson Boar, o Edson Abobrão. Ele é o primeiro a sair por aqui. Vou confirmar o time da Ponte que entrou em campo e não teve nenhuma mudança. Posso ouvir aqui, o Toró? Edu? Posso ouvir o Toró? Pode, Edu. Olha lá, Toró falando, vamos lá. Atenção, Toró. É a camisa... Fui feliz em poder fazer o gol. Muito obrigado. Vai descansar o Toró. Vamos ver se alguém aqui do Itabaiana vai falar com a gente. Toró falando com Edson Souza na tela da Band, né? Artilheiro da... Senhor Batista, por favor, hein? Hoje o senhor tá na TV, tá bom? Fica na TV. Bom, o Breno, então é o seguinte, esse time uniforme da Ponte, aí, Edu? Isso. Sim, uniforme. O uniforme é comemoração dos 125 anos da Ponte Preta, né? Uma camisa muito bonita, camisa praticamente toda preta. Ela tem uma faixa reta, né? Uma faixa diagonal não, né? Uma faixa reta. Reta, que é a gravata. Horizontal. O time de 1912. É uma faixa vertical, Edu, que ela Isso. tem na frente, uma faixa vertical. E parece uma gravata quando ela vai chegando na gola para comemorar, né? Pioneiros é chamado esse uniforme, para comemorar um dos primeiros uniformes da Ponte, né? Então uma camisa muito bonita, comemorativa, camisa número 3 da Macaca, que já está à venda na loja oficial da Ponte.
Camisa hoje sendo utilizada pela primeira vez, comemoração dos 125 anos. É o time Pode falar, Edu. Não, desculpa, é o time de 1912. Isso, o time de 1912. A Ponte é de 1900, né? Com 12 anos de fundação, essa camisa era utilizada e ela é muito bonita, é linda, viu, Edu? Essa camisa é o seguinte, a 1912, a Ponte tinha como ídolo Amparense, era goleiro, começou como atacante e terminou como goleiro, coisas da época, né? É time de Gravata. Como está jogando... Então, o senhor, pera um pouquinho só. Senhor... Ô, Edu, você quer o valor dessa camisa? Tá ligando aqui no... alô, aqui não, só... Aqui, por favor, é só o WhatsApp, meu amigo. O senhor me desculpa, viu? Oi, Breno, pois não? O valor dessa camisa, Edu, na loja oficial da Ponte Preta, R$ 419,90 a linha de jogo, que é essa que os jogadores utilizam, e R$ 339,90 a linha torcedor, que é um material um pouco diferente. É salgada, mas é bonita, viu, Edu? 419,90 é o valor da camisa linha de jogo, né? E a linha torcedor, que é um material um pouco diferente, alternativo, R$ 339,90. Ô, CH, o seu conceito para o preço, a camisa de gravata, 420. Pois não, CH? Esse pessoal que lança camisa é bonita, eu concordo, mas eles acham que estão na Europa. A economia brasileira hoje não permite uma prática, mesmo que valha, mesmo que seja bem elaborada, mas é completamente fora da realidade do povo brasileiro. É que nem carro elétrico, Breno, é só para rico, é brinquedinho de rico, só para passar na rua e falar, seu pobre, você paga gasolina. O meu é elétrico. Só que o cara não pode viajar com o carro que não tem autonomia. Ele tem dois, né? Um para viajar. Mas tem carro elétrico que tem autonomia boa. Para ir e voltar para São Paulo, por exemplo, Edu, é bom carro elétrico. Vou deixar 3 anos com o seu carro elétrico, você vai vender para quem depois? Só quero ver. E você pega um novo, né? Mas vai vender para quem o seu usado aí? Só se for para Uber, tem que ser mais barato. Carro elétrico você não vende, cara. Olha. Bom, mas você sabe que nos Estados Unidos, só para completar o carro elétrico, você sabe que nos Estados Unidos hoje, Edu, mais de 60% dos postos é tudo para carregar veículo elétrico, viu? É nos Estados Unidos, né, CH? Nos Estados Unidos. Você compraria um elétrico, CH? Você sabe que o carro elétrico foi, uns tempos atrás, aí, tentado colocar pela indústria automobilística no mercado. Não funcionou. O problema é a bateria. Funciona, é legal, é potente, é bonito, só que é caro. E ainda o problema da bateria, alguns com mais, outros com menos autonomia, ainda não resolveram da maneira que eu imagino que tenha que ser resolvido. Você já comprou lâmpada elétrica usada? Difícil, né? Ninguém compra isso aí, né? É que nem carro elétrico usado. Como é que tá jogando a Ponte, Breno? O time da Ponte tá jogando com Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Emerson, que tomou o cartão, tá fora do próximo jogo contra o CSA. Arthur na esquerda, no meio campo, Rodrigo Souza, que ganhou a posição do Lucas Cândido, que sequer tá no banco de reservas por opção do treinador. O Dudu, que tomou cartão, também tá fora do próximo jogo. E o Elvis, na armação das jogadas, na frente. Toró, que marcou o único gol do jogo. Bruno Lopes e também o Gé do estreante Marcelo Fernandes. Edu. Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Olha, é o seguinte, já comenta o CH, o Arthur cruza, o Dudu faz corta-luz, sobra pro Elvis, que lança o Gé. Já dentro da área, sai da marcação, chuta, goleiro rebote, dá o rebote e o Toró faz o gol da Ponte, você vai ouvir já, tá bom? Olha, no Brasileirão, Ceará 1, Bragantino 0, acabou. Nos acréscimos, Maracanã, Fluminense 2, Fortaleza 1. Na Série B, nos acréscimos, Remo 1, Botafogo do Ribeirão também 1. E na Copa Paulista, o Guarani tá fora, hein? Não conseguiu se classificar, empatou. Lá em Americana, 2-2 com o Rio Branco, e o São Bento em casa empatou 1-1 com o Primavera. O Rio Branco ficou com a última vaga. 15, Primavera e Paulista já estavam classificados para complementar em Piracicaba. Copa Paulista hoje 15-1, Paulista 0. Já você vai ouvir o gol do Toró e o comentário do CH. Lembrando que a TV Bandeirantes está passando esse jogo aqui e o Leandro Borges vai narrar aqui. ABC e Guarani começa às 19h30. Rádio Bandeirantes. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Tem rede balançando. É bola na rede. Roger Williams rolou pra Dudu, deixou pra Elvis, ameaçou girar, tocou pra Gé na ponta direita, vai fazer o gol. Linda finta, fintou, bateu cruzado, defendeu o goleiro, a bola vai entrando, é gol! Torou! Na marca de 45 minutos. A ponte desce rápido pela ponta esquerda. A bola é rolada, Dudu faz o corta-luz. Deixa a bola passar para o Elvis. Dessa vez ele toca certinho. O Gé na ponta direita faz uma jogada sensacional, magistral. Bate cruzado, o goleiro faz uma defesaça, mas aí quando ele deixa passar, Jonathan Toró chega pra tocar. Toró, camisa 17. Ele não perdoa. Toró marca. É fatal, é letal. Toró, você é o tal! E vai deixando a ponte em vantagem no estádio Moisés Lucarelli. Dá meio gol pro Gé, dá uma partezinha para o Elvis. Mas quem vai estar na súmula é o Toró, camisa 17. Alô, segunda fase, eu tô chegando. O que vale é o detalhe, conta aí, bebê. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. CH, só complementando aqui o placar aqui, o Edmilson Garcia, amigo nosso, trabalha como repórter, mora lá no Paraguai, em Assunção, avisando que o Maguinho, que estava na ponte, estreou ontem pela América Mineiro, ele sofreu os 2 pênaltis, estava 2-0 para o Amazonas lá em Manaus.
E aí, Maguinho sofreu o primeiro pênalti, o Figueiredo fez o primeiro gol e nos acréscimos, o Maguinho sofre pênalti de novo, o Figueiredo de novo bateu e empatou 2-2 na estreia do Alberto Valentim, técnico que também estava aqui na Ponte. CH, vamos lá, gol do Toró, hein? Ponte 1, Itabaiana 0. Jogo difícil, Edu, mas a Ponte, ela mandou no jogo. Ela controlou a partida, o Itabaiana pouco desceu, pouco incomodou, também muito por conta do sistema de jogo do Gilson Kleina, que faz uma linha de 5 ali com 3 zagueiros, dificultando a vida da Ponte. Mas a Ponte, eu alertei isso no meio do primeiro tempo e a Ponte não perdeu a paciência. Teve calma, girando a bola do lado esquerdo, do lado direito, errando poucos passes, que é muito importante dentro do futebol. E numa jogada excepcional, né? Ela começou com o Arthur do lado esquerdo, né? Que achou Elvis na entrada da grande área, que deu uma cavada, né? Teve um corta-luz ali, aí o Elvis deu uma cavada para o Jack, fez ou tentou fazer uma jogada de linha de fundo, cortou para dentro, bateu de perna esquerda e no rebote o Toró fez 1-0. É correto, é merecido 1-0 porque a Ponte teve mais volume de jogo. A dificuldade do jogo faz com que a Ponte não penetre como tem que penetrar, né? Tá faltando um pouquinho de capricho nesse último terço no jogo, do campo, né? Ter um pouco mais de calma, sabe aquela coisa de confiança, tranquilidade? E tem outra coisa que me incomodou um pouco. O Bruno precisa participar um pouco mais do jogo. É isso que eu ia perguntar para você. É isso que eu ia perguntar para você. Eu não ouvi o nome dele. Então, pegou pouco na bola. É porque ele é centroavante, né, Edu? Mas ele é um cara móvel, como o Gé. Então, ali, nitidamente, está faltando entrosamento. O Marcelo Fernandes tem que corrigir o posicionamento dele. Senão ele vai continuar não pegando na bola. Acho que o meio-campo está fazendo um bom trabalho, né? Repito, com poucos passes errados. A observação é só essas faltas, né, desnecessárias. O Rodrigo fez uma, pelo menos no primeiro tempo, não tem necessidade. A bola estava no meio de campo. Mas defensivamente o time está se comportando bem. O Pacheco está participando bem do lado direito, o Arthur do lado esquerdo. Acho que tem uma certa fluência no meio campo ali, Rodrigo e Dudu. Dudu também apareceu pouco no primeiro tempo, um pouco mais tímido hoje, talvez pelas broncas que ele tomou na última partida, né? Porque ele cansou do direito de errar passes, perder posses de bola. Mas a Ponte fez um primeiro tempo bem regular. Por isso, merece, na minha opinião, o placar de 1-0, Edu. Olha, terminou Ceará 1, Bragantino 0, acabou Fluminense 2, Fortaleza 1. Na Série B acabou Remo 1, Botafogo e Ribeirão Preto também 1. Agora, CH, aquela máxima, quem leva cartão, normalmente o treneiro tira. Tá? Casos e casos, situações e situações. Hoje a Ponte desfalcada de volante. Vai começar. Ou não diga, senhor, me desculpa, atenção, hein? Por enquanto o Ponte 1-0 para o show continuar. Segundo tempo, vem aí, por enquanto o Ponte 1-0. Ele, o moço de Americana. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série C, 17ª rodada. Bola rolando em Campinas e na Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Para o Eric que tá acompanhando a gente lá em Limeira, um abraço para você. Tá no YouTube, tá numa boa e tá acompanhando a gente com imagens para toda essa grande galera ponte pretana. Feliz da vida, a Ponte tá vencendo por 1-0 e tá chegando a marca de 30 pontos. A Ponte que no segundo tempo ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo, para o gol de fundo, para o gol da linha do trem. Bola recuada para o goleiro Diogo Silva, inteiro de amarelo. Ele sai jogando, abre a bola pelo lado esquerdo do campo defensivo com Anderson Santos. Volta com o goleiro Diogo Silva, toca lateralmente, entregando a bola para Wanderson. Wanderson levanta a cabeça, toca, tentou passar para Pacheco, vem na interceptação. Vem o atacante Robinho, mete o pé na bola, coloca para fora o primeiro lateral do segundo tempo. Diga, Breno Beretta. Nenhuma alteração no time da Ponte, Itabaiana também não mexeu. A única alteração da Itabaiana foi durante o primeiro tempo, né? O Gustavo Cresce saiu machucado e entrou o João Maranhão.
Ponte, por enquanto, carimbando a vaga antecipada, sem depender de outros resultados, a permanecer esse 1-0. E a Ponte quer mais, vem Gé pelo setor esquerdo, foi desarmado. Agora dá-lhe contra-golpe para a equipe sergipana. Vem com Cal, engata uma quarta, vai para cima, passadas largas para ele, parou na frente do Rodrigo Souza. Faz bobo, ele venceu pelo setor direito com o Leilson. Ele vem para cima, tocou a bola para o Robinho, tira a zaga da Ponte, afasta dali, tirou com o Dudu. Agora contra-golpe, vamos Ponte, desce Ponte. Vamos Ponte que eu tô com você, eu tô no seu vácuo. Vamos lá Ponte. Toró pelo setor esquerdo, deu uma desaceleradinha, esperou se aproximar, o Arthur tocou pra ele, agora sim já se recompõe a defensiva da Itabaiana. Placar de 1-0, placar do primeiro tempo. Estamos com 2 minutos da etapa final de jogo. Noite gostosa em Campinas, 22 graus, deu uma esfriadinha, mas ainda é uma noite muito boa, muito agradável. Ponte domina a bola no meio de campo com o Rodrigo Souza. Um passe quadradão lá pro Emerson Santos, ele vai atrás para arredondar, é o suficiente para encostar o Lucas Marques na marcação, por isso o zagueiro dá um bicão na bola, levantando para o contra-ataque, tentando buscar o Gé. Chegou de cabeça o Betão, tirando ali no grande ciclo, a disputa vai sobrar para Elvis melhor, depois o toque de cabeça do Dudu, Elvis consegue o passe para Pachecão, setor direito, vai bater daí, bateu em cima do zagueiro e quase sobra para o Gé. E o Elvis na jogada anterior ficou pedindo uma falta que o Hector não marcou, hein, bebê? Pra mim nada aconteceu, viu? Ficou reclamando, mas nada aconteceu. Agora tem uma falta pelo lado esquerdo, a equipe da Itabaiana para fazer a cobrança, quase que na linha que divide o campo. O árbitro tá mandando o jogador se levantar, tem pressa a Itabaiana, tá perdendo o jogo, 1-0 pra Ponte. Meta de likes no YouTube no segundo tempo de 150, já temos 138. Deixa o seu joia pra mim no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Abraçando também quem tá no radinho no 85,7. Você que tá no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Você que tá acompanhando a gente na live do Carlos Batista, no portal Carlos Batista também no YouTube. Um abraço pra você. Alô, Márcio Moreira, vamos minha nega velha, ele escreve aqui, alô, Márcia Moreira, um abraço pra você, Márcia. Internet Fibra Mais, plano controle é com Desktop Mais, sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br, confira. Rasga de perna direito o goleiro da Ponte Preta, Diogo Silva, já bota a macaca para o câmbio de ataque. Último homem aqui atrás é o Fredson. E deixou a bola passar, quase o já chega de bandido. A bola sobrou para o goleirão, chegou o Elvis pressionando. Ele corta de perna direita, levantando para o câmbio de ataque. Arthur dá um cabeçaço na bola. Sobrou aqui no meio de campo, pegaram o Dudu. O Arthur deixou seguir porque a Ponte tem vantagem. Vem pela ponta esquerda, falta! Pau no Gé, na ponta esquerda, cartão para a equipe da Itabaiana. Explode o torcedor da Ponte, uma falta perigosa. E ainda tá caído o Dudu no meio de campo, hein, bebê? Foi o grandalhão, o Gabriel Marques, de 1,97 m de altura, que acabou empurrando o Gé. Uma falta que realmente aconteceu, amarelado o meia dúzia da Itabaiana. E essa falta é perigosa. Pela meia esquerda, o Elvis de perna direita tá prontinho para fazer a cobrança. Pendurados na equipe da Itabaiana, Jefferson, Tarcísio, Gustavo Cresce, que já saiu no primeiro tempo. Falta para a equipe da Ponte Preta. Ponta esquerda, vai pintar o levantamento. Gé, o maestro para a cobrança. Vai para a cobrança, é momento de expectativa. Emerson Santos, o Anderson também na área. Gé por lá também. Quem tá esperando a sobra aqui na meia-lua é o camisa 17, Toró. Atenção, Ponte Preta capricha, Dudu tá um pouquinho mais atrás, pode ser jogada ensaiada com ele. Vamos ver o que vai fazer o Elvis, o capitão Ponte Pretano. Marca de 5 minutos, 2 na barreira armada pelo goleiro Léo Souza. Vamos lá, Ponte, bola parada, autoriza o Arthur Carioca. Não, ele vai lá na grande área e pede para que a galera pare de se empurrar. Ele vai lá como um professor chamar a atenção dos alunos que estão conversando demais. Tá falando especialmente com o Emerson Santos e com o Copete. Agora sim autoriza. Ele não autoriza, os caras não dão um sossego pra ele, bebê. É um empurrando o outro e tem muito jogador se empurrando dentro da grande área. Agora sim, vai lá, Elvis na bola. Elvis pra cobrança, 2 na barreira. Ponta esquerda, partiu direto, desvia. Gabriel Marques mete pra fora, escanteio. Escanteio pra Ponte, o quarto pra Macaca no jogo, o primeiro no segundo tempo, bebê. E essa bola tinha endereço, ângulo direito do goleiro Léo Souza. Tirou a bola o grandalhão, zagueirão da equipe da Itabaiana, escanteia pelo lado direito.
Alô, Marcial de Oliveira Rocha, um abraço. Tá dizendo que se apertar sai o segundo. Eu tô contigo, eu tô com a macaca. E ele vai de novo chamar a atenção da galera na grande área. E ele marcou escanteio pelo lado esquerdo. Quem tá com a bola é o Elvis e o árbitro ali. Vai para a cobrança, Elvis, bola parada, a Ponte na pressão no começo do segundo tempo. Perninha direita, vai para a cabeçada no primeiro pau, Lenilson. Voltou o rebote para Toró, bateu, que bomba! Passa por cima do gol pela linha de fundo em Breno Beretta. Ele tentava o ângulo esquerdo do goleiro Léo Souza, que já estava batido. Ela se perdeu pela linha de fundo, subiu demais. 1-0, gol do Toró. A Ponte está vencendo o jogo. O Silvio Quitério Santos escreve: boa tarde, Roger Williams, equipe Bandeirantes. Tudo Band aí, Roger? Tudo Band. A Ponte vai rodar a Baiana no Itabaiana. E a camisa da Ponte com a faixa é mais bonita. Silvio do Sumaré, um abraço, boa transmissão. Valeu, Silvião. Deixa o like aí, Silvio, deixa o joia, que isso fortalece as transmissões da Bandeirantes no YouTube. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. No toque do Leandro Lopes, eu confirmo, 7 minutos. Segundo tempo. Moisés Lucarelli, Noite Campineira. 1 para Ponte Preta, 0 para Itabaiana, que ataca. Leilson de longe do meio da rua, bateu fraco, o goleiro pegou. 1-0 para Ponte aqui, do Pinheiro. Daqui a pouco, 18h30, em Recife, na Ilha, Esporte São Paulo, 9 da noite, Corinthians e Bahia na Neoquímica. Anunciando para 7h30 da noite, já aqui na Bandeirantes Campinas, ABC e Guarani, sequência da Série C. Leandro Boles vai transmitir, tá registrado aqui na Bandeirantes. Bola aqui no campo defensivo dos caras. Fredson vem com a dominada, abre com Betão. O capitão, Betão com a sua barba bonita, com a sua barba de lenhador. Já tocou à frente, o Robinho fez o pivô para Copete, que abre pela ponta esquerda para Calmã. Galera sergipana se anima aqui nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli, porque Itabaiano desce para o contra-ataque. O Cal deu a bola atrás para o Fredson, que domina no grande círculo, levanta a cabeça, ataca a esquerda do seu rádio, boa bola para Lucas Marques, chegou sem a marcação efetiva do Arthur, agora encostou o Arthur, vai dominando o Lucas por lá, chegou ali de fundo, consegue descolar o cruzamento, chega a zaga para tirar, afastou o Anderson, o rebote insiste em ficar com a equipe da Itabaiana, gira aqui no meio de campo o Copete, abre a bola soltando atrás para Fredson, 8 minutos e 33, você ligado no futebol da Bandeirantes, está 1-0 para Ponte Preta, que agora vem no pé de ferro com o Arthur para tentar tirar, não consegue, vai sobrar com o Lucas, ponta direita, rolou na boca do gol, estica a perninha, Emerson mete pra fora, arremesso lateral na ponta direita, momento de pressão dos caras aí, bebê. Chegando com perigo a Itabaiana, agora nesse segundo tempo, pressionando a Ponte Preta, até porque eles precisam de um pontinho. Olha a Itabaiana no ataque. Vem com o Copete, dominou, vai pra cima, bate o passe, sai mascado, rasga de lá de trás, ajudando o Bruno Lopes. Um bicão acontece, vira lançamento para o campo de ataque, já tenta chegar, mas Fredson chega antes, ele dá de cabeça recuando para o Léo Souza. Você ligado no futebol da Bandeirantes já sabe, a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, lojas aqui em Campinas, em Sorocaba e em Santa Bárbara do Oeste. 9h33, etapa final de jogo. A Ponte, que recém completou 125 anos, vai dando presente para sua torcida. A classificação à próxima fase, classificação antecipada para a próxima fase da Série C. Boa, Macaca, boa, Macaca, para delírio de toda essa galera. Alô, Vini Lopes, alô, Joselito Silva. Um abraço para vocês, todo mundo aqui vai deixando o like, deixa eu ver, já passamos. Chegamos na marca da meta de like, já chegamos a 150, essa galera é demais. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos, segundo tempo. Moisés Lucarelli em Campinas, 1 para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu. Maringá e Retrô, segundo tempo, 0-0, 19h30, o Boris da ABC Guarani, 19h30 no Rei Pelé, tem CSA e Ituano. Alô, torcedor, empunhando o microfone mais forte do interior do Brasil, aqui na Bandeirantes Campinas, comando de Carlos Batista, abraçando Paulo Neves. Um abraço, Paulo Neves, alô, Marcelo Pimentel. Salvador Lozino também com a gente aqui. O Gisélio Marucci, um abraço para você. E também a galera da família Piscinato. Alô, Daniela Piscinato, toda a família Piscinato,
família do PP, nosso grande repórter da casa, a revelação do rádio de Campinas. Ô Roger. Aqui bola colocada pra fora, escanteio pra Ponte, se atrapalhou, o Betão deu escanteio, esse escanteio é de graça, pois não, bebê? Esse escanteio é pelo lado direito, o Elvis tá com a bola pra cobrar, não tem pressa nenhuma. Manda um abraço pro Garuti, que tá no Country Club da Ponte Preta, lá em Valinhos, né? Curtindo a transmissão sua aqui da Bandeirantes. Grande Garoto, um abraço pra você, saudade do amigo. Aumenta o volume do rádio aí, porque tem escanteio. O Elvis levantou no segundo pau. Tocou o Wanderson, ela cai na rede pelo lado de cima, Breno. O Wanderson cabeceou como se fosse um zagueiro. A bola subiu demais, se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado, 1-0, vence a Ponte. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Eu vou chamar o comentarista Carlos Henrique, o bate pesado, mas antes informando, 54% de posse para a equipe da Ponte, ante 46% da Itabaiana, 3-1 em chutes a gol para a equipe da Ponte Preta, 5 escanteios para a Ponte, 1 para a equipe da Itabaiana, 2-1 em impedimentos para a equipe da Ponte Preta, cartões vermelhos nenhum, cartões amarelos foram 4, 2 para cada lado. São números do primeiro tempo que vão trazer agora detalhados e descritos no comentário de Carlos Henrique. O jogo, CH. A Itabaiana, como já era previsto, está se jogando para cima da Ponte para tentar o gol de empate. O que não pode acontecer é a Ponte parar de jogar. A melhor maneira de se defender é ficando com a posse de bola. Não é esse recuo, mas essa passividade de comportamento da Ponte nesse início do segundo tempo me incomoda. 12h50, já podia ter matado o jogo, eu acho, hein? Mata o jogo, acaba com o sofrimento. Quem sabe agora, Bruno Lopes pela ponta direita, entrou na área, rolou no segundo pau, muito forte por cima. Pega o rebote, a Ponte Preta com o Dudu. Apanha o rebote, voltou para a equipe de Campinas. Atenção, ele toca lateralmente, a bola soltando para o Elvis. Vamos lá, Capita. Meteu aquela bola com efeito que Sueli consegue. Inverteu o jogo, jogando a bola para Pacheco. Pacheco deixa um pouquinho mais atrás, mais um passe muito curto, quase perde o Rodrigo Souza. Deu o corpo para o seu adversário e consegue consertar. Tocando para Wanderson, que recua para o Diogo Silva. O torcedor não gostou. E vai no encontro daquilo que falou o CH. A Ponte podia ser mais agressiva no começo do segundo tempo, matar o jogo e partir para o abraço. Elvis domina, chega rasgando para cima dele o Copete, tira dali essa bola, volta o rebote para Fredson, sai para o jogo. O time da Itabaiana com 13 minutos e 40, etapa final de jogo, 1-0 para a equipe da Ponte Preta. Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. E agora vai descer pela ponta esquerda do time da equipe da cidade de Itabaiana. Vem com o Cauã, rolou à frente para Robinho, bola muito forte. Saiu direto em tiro de meta. Tiro de meta para bater o goleiro Diogo Silva. O Moisés Lucarelli, a Ponte vem de uma sequência de 4 jogos sem derrota. 2 vitórias e 2 empates até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes, daqui a pouco tem o Guarani contra o ABC em Natal, lá na Frasqueira. Lá o bicho pega, a chapa esquenta. ABC e Guarani, Leandro Boles vai transmitir para você, 19h30, jornada dupla aqui no futebol da Bandeirantes. Que a Band também está transmitindo o jogo da Ponte, TV aberta com o Batista, chamou, falou. E daqui a pouco 2 alterações na Itabaiana, mais 2, né, porque uma foi feita no primeiro tempo. Já eu confirmo quem vai entrar. Não sei se você consegue ver daí da cabine os números dos jogadores que estão conversando com o Gilson Kleina. Ainda não, mas na Ponte tem um 35 preparado para entrar, hein? 35 que vai entrar é o Gustavo Teles, volante que é da base. Olha só, rapaz. Gustavo Teles, cria da base da Ponte Preta. Vem aí. 6 meses sem ser relacionado sequer para o banco. Enquanto eu olhava para o Teles aqui, o pau comeu. No ataque da Ponte Preta tem jogador caído. Tem vários jogadores para cima do camisa 5, o Rodrigo Souza. O pau comeu aí pertinho de você, bebê. 9 de um lado, 9 do outro, né? O Gé caído, os jogadores da Itabaiana reclamando bastante. O Robinho também caído. E agora a turma do Deixa Disso tá por lá, né? Que tá um bate-boca danado, o Rodrigo Souza batendo boca e o árbitro tá só contemplando, tá vendo de longe, não tá fazendo nada. Vamos ver se ele vai aplicar cartão pra alguém.
Vamos ver, por enquanto, sem nenhuma demonstração de cartão. É bola para Ponte Preta, é isso? Confere. Eu tenho a impressão que é escanteio para Ponte. É escanteio para Ponte. O Elvis está bem devagar ali, não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Não sei se o árbitro vai autorizar também as mexidas, né? Porque a Ponte vai mexer e a Itabaiana também vai mexer. 21 na equipe da Itabaiana, é um deles. Um deles é o 21, mas ele vai deixar 21 cobrar é o David. Eu até perguntei pro pessoal, é David ou Davi? Falaram é David. E vai ser falta, não vai ser escanteio, viu? Vai ser uma falta pelo lado direito. É quase que um mini escanteio. É quase um escanteio para a equipe da Ponte, Gé. Com aquela sua pose tradicional, mãos na cintura. Olha pra bola, olha pra grande área. O jogador da Ponte não tá aguentando. O Rodrigo Souza tá levando a mão na lombar, ele vai sair. Vamos ver se vai ser autorizada agora a alteração. Ele tá perguntando se ele quer sair agora. Troca o cobrador ou não. O Elvis vai lá e vai conversar com o Toró alguma coisa. É com o Emerson Santos. Agora vai autorizar a mudança na Itabaiana, hein? Saiu o 7. Isso, entrou o David, saiu o Leilson. A primeira alteração, David no lugar de Leilson. Agora vai sair o 11, o Cauã, para a entrada do 13, o Elimar. A outra alteração. Elimar. E vai sair o 21 também, né? O 21 é o Dudu, é isso? É o Dudu que vai sair? É o Dudu. Ele tá conversando ali. O Dudu. Tá saindo o Dudu, entrando 35, Gustavo Teles, volante da base na Ponte. Já tinha cartão amarelo, Dudu vai pro banco, vai descansar. Teles está de volta, 6 meses sem ficar no banco. Já chega o técnico Marcelo Fernandes, chama ele pro banco e mais do que isso, bota a prata na casa pra jogar, o torcedor gosta disso. Gente, você lembra daquela falta que há 200 minutos eu falei que ia bater o Elvis? Só agora ele vai bater. 18 minutos. Autoriza o árbitro carioca, ponta direita, capricha Elvis, vai para a cobrança, olha para a grande área, perna direita, parte, levanta, tira o peso na bola, vai chegar o cabeceio, na rede por cima, mas estava parado, o jogo marcado, uma falta de ataque, hein, bebê? Falta do Gé, que acabou subindo nas costas da defesa da Itabaiana, reclamou com o árbitro, mas mesmo assim a cabeçada se perdeu pela linha de fundo. Falta já cobrada, 1-0, vence a Ponte. Roger. Pois não, o Jolô falou. Não, é o seguinte, nessa confusão toda aí, é muita coisa pro Breno Beretta. O Gé foi amarelado, não sei se é o terceiro, viu? O Gé é o terceiro, tá fora do jogo contra o CSA também, viu, Edu? Obrigado, Breno, eu não vi. Valeu, Edu! Dudu fora, Emerson fora, isso, o Gé fora também. Estão zerando pra próxima fase, né, os cartões. O Dudu a gente não pode cantar a coisa antes de... A Ponte vai se classificar, mas dizer que ele vai entrar zerado na segunda fase, ele vai ficar fora do próximo jogo contra o CSA 19h30. Mas aí tem mais 2 jogos ainda. Ele tem um fetiche por cartão amarelo, né, Edu? Desculpa, só aproveitando, eu estava lendo o regulamento hoje, na segunda fase os cartões serão zerados, viu? A não ser que na última rodada você deve o terceiro a expulso, aí você não joga a primeira, né? Mas na segunda fase, cartões zerados. Aí o detalhe do Edu Pinheiro, o incomparável Edu Pinheiro. Domina os caras, vem com o Lucas, lá pelo setor direito, Lucas Marques, acelera, bota a bola para David, que entrou agora no segundo tempo, a Ponte vem para rachar. Tira a primeira pela ponta esquerda. Arthur bate em cima do seu adversário, vai para fora, arremesso lateral, chamou, falou. Mas esse detalhe que o Edu trouxe do regulamento é importante porque, por exemplo, vamos supor se os pendurados vão até o jogo contra o Londrina, que é o último da primeira fase. Se eles tomassem cartão contra o Londrina, ficariam de fora do primeiro jogo da próxima fase, né? Então é importante zerar de qualquer maneira. Então, de certa forma, eles estão zerando para o último jogo, né? Não era importante levar isso até o último jogo. Tá aí a informação que a Bandeirantes traz para você. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, segundo tempo. Série C do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada. Moisés Lucarelli, 1 para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu. Série D de dado, a brava Inter de Limeira vence, hein? É oitavas de final, jogo de ida lá no Espírito Santo. Gol do Lucas Douglas, segundo tempo. De Rio Branco, 0, Inter de Limeira, 1. Bandeirantes.
Esta é a Bandeirantes de Campinas, 85,7. Esta é a Bandeirantes, comando do Carlos Batista, que está transmitindo o jogo pela TV. Tá o Batistão, transmitindo pela Band aberta para grande parte do território nacional. E aí, CH, 21 minutos, segue 1-0 para Macaca. O jogo caiu de produção, né? A Itabaiana está tentando até chegar no gol da Ponte, não está conseguindo. É um time que tem muitas deficiências técnicas, mas eu vou repetir o que disse no comentário anterior. A Ponte tem que ficar com a bola. Ela não dá, com 20 minutos do segundo tempo, administrar 1-0. Administrar miséria, migalha. A Ponte tem que tentar construir jogadas, tomar conta do jogo para poder tentar fazer o segundo gol. E já daqui a pouco vem zagueirão aí, hein? Sérgio Rafael vem aí e o Serginho também foi chamado. Então, tanto o Sérgio Rafael quanto o Serginho vão pintar como novidades na Ponte. Serginho e Sérgio Rafael, CH. O que você acha que vai fazer o Marcelo Fernandes aí, CH? Eu não sei se tem algum jogador aí efetivamente com problema físico. Eu tenho a impressão que a entrada do Serginho vai acontecer no lugar do Bruno. O Bruno voltou desligado também. Ele tá só marcando descida de lateral. Ele tem que jogar mais próximo do gol. Essa é uma mexida que eu acho que vai acontecer. Agora a outra, não sei se ele vai acrescentar o terceiro zagueiro ou algum dos dois zagueiros da Ponte está com algum tipo de problema. Um abraço para toda essa galera que tá comigo, ouvindo a transmissão da Bandeirantes, ouvindo o Carlos Henrique, um dos maiores comentaristas do Brasil. Vai para a cobrança da falta, David para a equipe da Itabaiana. Atenção, Diogo Silva, guarda-chuva aberto aí, garoto. Lá vai ela, bola fechada. Que veneno, ele vai para encaixar firme, Breno Mereta. E a bola foi direta nele. Tinha jogador da Itabaiana passando por lá. Aliás, 2 jogadores caídos, né, na área do goleiro Diogo Silva. E estão sentindo bastante. Eu vou confirmar quem são esses 2 jogadores que estão caídos. E já as 2 alterações na Ponte. O Sérgio Rafael tá prontinho para entrar. Deve sair o Emerson, né? Vai sair o Emerson. Eu imagino que ele já vai colocar o Sérgio Rafael pensando em dar ritmo de jogo. Porque o Emerson não tá sentindo nada, aparentemente, né? E o Serginho vai entrar no time e vai entrar no lugar do Gé, camisa 9 da Ponte Preta. Saiu Emerson, entrou Sérgio Rafael, saiu Gé, entrou o Serginho. Os 2 que estavam amarelados e estão fora do próximo jogo, estão saindo para as entradas do Sérgio Rafael e também no Serginho. Informação para a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Nossa, encheu a boca d'água. Encontro do Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Chamou, falou, CH. O que deve acontecer, ele vai adiantar o Elvis como uma espécie de centroavante, ou vai colocar pelo lado e colocar o Bruno Lopes como centroavante. Vamos ver aqui na prática como... O Bruno Lopes bate em cima do zagueiro. A bola vai sair aqui em arremesso lateral, vai para a equipe da Ponte. Pacheco vai para a cobrança. Pois não, CH, dá para completar, CH. Então vamos ver como é que ele vai posicionar o Bruno Lopes. Se ele vai continuar acompanhando o zagueiro, aliás, lateral esquerdo, ou ele vai jogar mais centralizado. Gosto da entrada do Serginho. Serginho, sangue novo no segundo tempo. Sérgio Rafael é xerifão e vai lá pra zaga. Alô, Sidney Faria Lizardo, um abraço, tá acompanhando. Aparecido Carlos. Alô, Raul Keles, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, torcendo pela Macaca. Obrigado pelo carinho. Deixa o like aí, gente. Deixa o like aí, deixa o seu joinha, já estamos com 160. Dá pra chegar a 200, fácil, fácil, fácil. 24h59, você vai ouvir a marca do eletrônico do LL marcando 25. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Gustavo Teres dá a bola para o Elvis, que gira bonito aqui pelo setor direito do campo. Vem para o domínio, Serginho girou em cima da bola, fez o rodopio, devolveu a bola para Pacheco. Pacheco, setor de ponta direita, aperta na marcação, tira o Gilson Kleina. Devolve a bola soltando para Gustavo Teres. Parado o jogo porque está caído na ponta, jogador da Ponte. Caído Bruno Lopes do outro lado, jogo parado para atendimento do atacante da Ponte, eu confirmo, 25h35, segundo tempo, Moisés Lucarelli
para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu. Brasileirão começa na Ilha Esporte São Paulo, na Série B. Gol do Clássico em Goiânia, gol do Vila Nova lá no Oba. Comecinho, Vila Nova 1, Goiás 0. Tô aqui na Bandeirantes. O pessoal que tá comigo no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Se quiser, migra lá pro YouTube. O som tá melhor, com imagens, você deixa o like, você interage, mas se quiser continua também no nosso super aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Maca Móvel funcionando demais hoje, hein? Tá entrando em campo para a retirada do Bruno Lopes. Tá funcionando, porque o Bruno Lopes não é cera não, ele tá sentindo a perna direita, tá mancando, conversando com o médico da Ponte, não sei se vai dar para ele continuar não, viu? Ó, já pediu alteração, o médico da Ponte já pediu alteração. Já vem mudança na Ponte Preta, Roger. Pois não, CH. Eu ia falar justamente isso, que o Serginho entrou pelo setor direito e o Bruno Lopes mais centralizado. Uma pena sair machucado, ele está se contorcendo em dores, parece, tomara que não seja, mas parece uma contusão preocupante. E vamos ver agora, mais uma vez, como é que o técnico da Ponte vai mexer nesse ataque da Ponte. Eu só quero fazer uma observação sobre o Gustavo Teles. Entrou com muita personalidade. Muita personalidade, tô gostando também. Como a Ponte tem um celeiro de craques maravilhoso. Isso é histórico, né? Você vê, o moleque tava fora do banco fazia 6 meses, pô. Aí do nada veio pro banco, já é uma conquista. Aí do nada entra. E tá entrando e roubando elogios de um comentarista exigente como é o Carlos Henrique, o bate pesado. 27 minutos. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí aromadas-ervas.com.br. Tentativa de bola com o Elimar na ponta direita do ataque da equipe de Itabaiana. Tira a zaga da Ponte e coloca para fora. Arremesso lateral e vai mexer a Ponte. É isso ou vai voltar o Bruno? Não, o Diego Tavares vem aí. Já está conversando com o técnico Marcelo Fernandes. Diego Tavares já está conversando. Só que eu tô vendo o Bruno na beira do campo. Talvez ele queira voltar para não ficar com 11 a 10. Agora autorizado. Vamos Sabe ver. o que aconteceu? Eu conversei com o médico da Ponte. Entorce no tornozelo direito. Entorce no tornozelo. Aí não pode forçar muito, hein? Senão é lesão mais séria para a sequência da competição. Ele tá correndo e tá mancando, né? Tá correndo e tá mancando. Tá dando para ver que não dá para continuar, né? Não era nem para ter entrado agora. Eu acho que é muito temerário. Mas está se preparando ali o camisa 7 da Ponte para entrar. Não sei se, inclusive, não sei se vai ser agora. Acho que não. Acho que sim, viu? Não, já cobrou a falta o Elvis. Bota na ponta esquerda, botando a bola para Arthur. Toca de cabeça, Lucas Marques colocando para fora. Arremesso lateral na ponta esquerda. 28:50, segundo tempo, 1-0. A Ponte está vencendo. Gol de Toró aos 46 da primeira etapa. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Mexendo a Itabaiana. Mexendo, saindo o grandalhão, né? O Gabriel Marques, que já estava amarelado, tirando um zagueiro, Gilson Kleina, colocando o João Vitor, camisa número 19. A primeira alteração, vai sair de maca sentindo o tornozelo, o Bruno Lopes machucado. O Diego Tavares vai entrar no lugar do Bruno Lopes, né? Confirmando. E a outra alteração na Itabaiana, tá saindo o 11, Cauã, que já estava amarelado, para a entrada do 20, Fabrício Oia. Fabrício Oia entrando no lugar do Cauã. O Cauã já tinha saído, né? Eu acho que é outro atleta aí, a equipe de Itabaiana. Eu pelo menos marquei a alteração do Cauã para a entrada do Elimar. E agora saindo o 77, o Bruno Lopes, para a entrada do 7, Diego Tavares. Bom, só confirmando, esse último que entrou na equipe da Itabaiana é o 20, né? É o Fabrício Oia, exatamente. Fabrício, muito bem. Fabrício Oia. Lá na minha terra é quando você quer que alguém preste atenção. Você fala assim, ô bebê, olha bem. Você sabe de onde que é o Fabrício Oia? É de Campinas. É de Campinas e a Maca Móvel não pegou. Jogadores da Itabaiana estão ajudando a empurrar a Maca Móvel. A Maca Móvel. A Maca Móvel ajudou na cera. Agora pegou, né? Agora pegou. Pegou no tranco.
Ajuda aí, bebê. Ajuda a empurrar a maca, bebê. E a maca móvel, ela é elétrica. Você é apreciador de automóveis elétricos, né, bebê? Eu gosto, viu? Chegou, Arthur, linha de fundo, cruzou pra trás, desvia de cabeça, Serginho pra fora! Na velocidade de um carro elétrico, Arthur pela ponta esquerda cruzou, Serginho quase faz o gol, bebê! Ele que é baixinho, tentou o ângulo direito do goleiro da Itabaiana, só que ela subiu um pouquinho demais, se perdeu pela linha de fundo. Quase a Ponte faz o segundo, 1-0, tá vencendo a Macaca. Alô, Anderson Rodrigues, Anderson de Boituva diz que vai ser 2-0 pra Macaca. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 31-26, etapa final de jogo. Moisés Lucarelli. Ponte Preta segue vencendo, Macaca 1-0 para Itabaiana, Edu. 9 da noite, Neoquímica, Corinthians e Bahia, 20h30. Na Série B tem Atlético Paranaense e Cuiabá. Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô, bebê, fala do público aí, bebê. É bom a presença do público? É muito boa a presença do público, né? Da torcida Ponte Pretana, um bom público, ainda não saiu, mas eu tô imaginando aqui, próximo dos 5 mil torcedores, essa tarde e noite aqui no Majestoso. Alguém chamou, falou. Não, é para falar do posicionamento do Diego Tavares, que fica do lado direito, não é? Também acompanhando descida de lateral. E quem vai fazer às vezes, né, com uma mobilidade um pouco maior é o Elvis, né? Porque o Serginho vai por dentro. Este é o CH, sempre ligado, trazendo o desenho do jogo. E vem Macaca, com Diego Tavares pela ponta esquerda, na sua frente tinha Lucas Marques. Dá um combate, coloca pra fora, arremesso lateral, a Maca tá chegando aqui de forma empurrada, os gandulas ajudando a empurrar a Maca da Nega Véia. Bola dominada lá atrás pelo Sérgio Rafael, ele domina, já está no campo de ataque, mais pela ponta esquerda, empurra a bola com o Arthur. Arthur descarrega lá do campo de ataque para o campo defensivo, para o goleiro Diogo Silva, que começa o jogo, mas com o bicão ele volta para o campo de ataque, colocando a bola para Diego Tavares, é empurrado com falta. Lucas Marques empurrou, ele deu um mergulho lá, peixinho, e sofre a falta o camisa 7 da equipe da Ponte Preta. 33. Vamos entrar já na reta final do jogo. A Ponte tá se classificando, meu povo. A Ponte tá chegando lá. Tá chegando aos 30 pontos mágicos. A Ponte, que tinha sofrido gols nos últimos 5 jogos disputados, por enquanto tá passando ilesa. É isso mesmo. A Ponte foi vazada nos últimos 5 jogos, mas hoje tá passando ilesa contra a Itabaiana. E tem falta Ponte, Elvis, pra cobrança aí, bebê. É uma falta perigosa e já eu vou confirmar as alterações na Itabaiana. Vai lá, Roger. Pode falar, é que o Robinho saiu também, eu tava checando aqui, o Robinho no meio de tudo isso daí, exatamente. Ele saiu, né? Ó, os jogadores que saíram, o Gabriel Marques saiu para a entrada do João Vitor, o Gustavo Cresce saiu para a entrada do João Maranhão, o Leilson saiu para a entrada do David, isso. O Cauã saiu para a entrada do Fabrício Oia e o Robinho saiu para a entrada do Elimar. Perfeito. Este é o Breno Beretta, o Band Beretta. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros e consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta. Escanteio para Macaca, mais um, Elvis vai para a cobrança. É sempre ele, o homem das bolas paradas, é o sexto escanteio para Ponte. 6-1, escanteio para Nega Véia. Autorizou o Arthur Carioca, partiu Elvis, levantou no primeiro pau. Tirou o Betão, voltou o rebote, é da Ponte Preta. Lá pela ponta esquerda vem a bola no primeiro pau. Quase chegou o Arthur, mas ele estava em posição de impedimento. Era no segundo pau, não no primeiro, quando ele fechava por aqui, mas já estava impedimento, marcado pelo Carlos Henrique Cardoso, bandeira daqui, bebê. O bandeirinha já estava esperto, né? E ele não chegaria na bola também, se perdeu pela linha de fundo, mas o impedimento já foi cobrado. 1-0 vence a Ponte, tá bonita a festa da torcida da Macaca aqui no Majestoso, Roger. Ponte com 58% da posse. Com 3 chutes a gol contra apenas 1 da Itabaiana. 6-1 escanteios. A Ponte que atacou muito mais, criou muito mais, chegou firme, chegou forte, fez o gol no finalzinho do jogo, vai se segurando. Mas Série C é sempre aquela coisa, né?
Você não pode comemorar muito não, porque já tem uma bola parada, tem escanteio para a equipe da Itabaiana. Pois não, Edu? Olha, gol do Sport, hein? Gol do Sport, Lucas Lima, logo no comecinho lá em Recife, Sport 1, São Paulo 0. 35, escanteio. Atenção, Diogo Silva, abre o guarda-chuva aí. Abre o guarda-chuva, Itabaiana cobra o escanteio. De lá pra cá, gol da esquerda, desvio de cabeça. Passa à direita do gol. Passa isso aqui, ó. Não passava um sinal de Bluetooth. Foi só eu falar que a Ponte estava bem. Mas que na Série C uma bola decide. Os caras foram pro escanteio, uma testada quase que fatal do Betão, ela passou perto, hein, bebê? Deu pane na zaga da Ponte Preta, né? Jogada de bola parada é um tormento. A Ponte que já tinha tomado, por exemplo, no jogo contra o Caxias, a virada, 2 gols de bola parada. E agora, por sorte do goleiro Diogo Silva, que já estava batido, a bola do Betão se perdeu pela linha de fundo. Quase empata a Itabaiana, 1-0, tá vencendo a Ponte. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36:40, segundo tempo. Em Campinas, a grande capital do interior do estado de São Paulo, cidade forte e pujante, que todo o Brasil ama. 36:50, etapa final de jogo, 1 para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu. Ainda a Série C, segundo tempo de Maringá 0, Retrô 0, 19:30 tem ABC e Guarani aqui na Bandeirantes, que é na Rai Leandro Boris. Alô, torcedor, tô aqui na Bandeirantes e Itabaiana aperta pela direita. Lucas Marques fala pra grande área, tira a zaga. Afasta dali, tira a zaga da Ponte Preta. Mas vem na recuperação dos caras. Já pegou o Fredson, vem pra cima, tocou pra Lucas Marques, é pressão do time sergipano, levanta na boca do gol, passa da cabeça do Elimar, passa também da cabeça do David, volta o rebote pela ponta esquerda, domina o camisa 10, domina o Cal abre essa bola, descarrega para o camisa 20, o Fabrício Oia, que é campineiro, deu a bola atrás pra Copete, Copete mete na ponta esquerda, vem pro domínio, Copete levanta na boca do gol, que é isso, Ponte? Não mata o torcedor de aflição, não, Ponte Preta. Agora o Elvis pega a bola, pegaram o Elvis no campo defensivo. Ufa! É pra dar aquele respiro em CH. Os caras começaram a apertar aqui no Moisés Lucarelli em CH. É justamente porque a Ponte parou de jogar, né? De ficar com a bola, de valorizar a posse de bola e tentar um gol, né? Não adianta só jogar pra trás. Não, tem que tomar a iniciativa com personalidade e fazer valer o mando de jogo, a necessidade de vitória. A Ponte caiu muito de produção no segundo tempo, Roger. Gilson Kleina tá aflito no banco, é o treinador da Itabaiana e o 4º treinador que mais comandou a Ponte em toda a sua história. 232 partidas. E aqui um cartão pro jogador da Ponte, hein? Cartão pro Elvis, que também estava pendurado e é outro que tá fora do jogo contra o CSA. Tenho aqui público e renda, público total. Você me perguntava agora há pouco, Roger, eu falei próximo de 5 mil, e é isso mesmo, 4.560. Público total, 4.560 torcedores. Para uma renda de R$ 68.800 essa tarde e noite aqui no Majestoso, Roger. Informou o Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre do Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Ponte Preta, que tem o 3º melhor público da Série C, com 5.359 de média, num total de 37.511. Portanto, a Ponte passa de 40 mil torcedores em seus jogos, em seus 8 jogos dentro dessa Série C, e vai mantendo-se como o 3º melhor público da Terceirona Nacional. Quase 40, e quem aperta os caras, Elimar vem pela ponta esquerda, dá um passe curto ao seu lado, vem pro domínio, Fabrício Olha, recolheu, tentou voltar a bola para Elimar, foi desarmado, mas permanece no campo de ataque, domina Betão como se fosse o lateral esquerdo, apesar de capitão e xerifão dos caras. Ele toca essa bola para Oia, a Ponte rouba, vem Serginho, puxado, falta, e cadê cartão, juizão? Vem cartão aí, interromperam o contragolpe da Ponte, Breno. Foi pro Fabrício Oia, se eu não me engano, né? Isso. Foi pro Fabrício Oia que derrubou o Elvis. O capitão da Macaca tá caído, valorizando por lá. Cartão pro Fabrício Oia, que é de Campinas, né? Fabrício Oia, campineiro,
Tá passeando hoje por sua terra natal e por enquanto acumulando uma derrota que tá levando para Sergipe, interrompendo uma sequência de 3 jogos sem perder. E a Ponte Preta, que não vencia desde 19 de julho, volta a vencer num momento importante, na estreia de Marcelo Fernandes. Tem jogo ainda, mas a Ponte tá firme no campo. E agora uma linda festa da torcida jovem, celulares acesos. Quem tiver com a Bandeirantes aí no ouvido, vamos ligar também a lanterna no celular. O restante da arquibancada também, todo mundo para fazer aquela festa bonita, para sair na Band, a imagem para todo o Brasil, mostrando o torcedor unido. Nesse momento extra-campo terrível, um dos piores da história da Ponte. Pagamentos atrasados, jogadores entrando na justiça, o treinador vazou. E aí, princípio de greve, mas a Ponte vai deixando tudo isso para trás, vai se classificando a próxima fase da Série C. E no time do Itabaiana, vem com o Copete, abre a bola pelo setor direito com o Lucas Marques, aqui no campo defensivo. O jogo deu uma desacelerada no segundo tempo. Aí vem o lançamento para a boca do gol, vem forte essa bola para o João Vitor, vai nela o goleiro Diogo Silva, ficou com tranquilidade. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 41-46, etapa final de jogo. Moisés Lucarelli, 1 para Ponte, 0 para Itabaiana, Edu. Segue Sport 1, São Paulo 0. A Ponte tem o ABC em Natal, né? A Ponte tem o CSA. CSA. E é isso, né? O CSA Lagoas. O último jogo é aqui em casa com Londrina. Pronto, obrigado, Roger. Hashtag tamo junto, Eduzaço. Falta em cima do Diego Torres. O Arthur deixou bater rapidinho. Arthur rolou pra torar na boca do gol. Vai pintar mais um, bateu. Defendeu Léo Souza. O Toró ciscou bonito, limpou na rápida jogada de Arthur pela ponta esquerda e quase o segundo, bebê. Ele fez quase tudo certo, limpou pro canto esquerdo, pela perna esquerda, mas ele bateu muito fraco, né? Ficou com ela tranquilo, praticamente recuou para o Léo Souza. Perde a chance de marcar o segundo da Ponte, o que seria o segundo dele no jogo. 1-0, tá vencendo a Macaca. Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Torcedores aplaudindo cada lateral que a Ponte ganha. Cada fibra, cada gota de suor. Tá voltando a vencer a Nega Véia em Campinas, na sua fortaleza, na sua casa. 43, na raça vem por baixo, Gustavo Teles exagera na força, é falta, rapidamente batida pela equipe sergipana. A bola sobra com o Copete, levanta na boca do gol, tem que tirar a Ponte. Tem que tirar, esse momento é ruim demais para tomar um gol. Tem que tirar daí, tem que tirar. Fabrício Oia coloca a bola para Lucas Marques pelo setor direito do campo, volta com o Oia, enfiou a bola para David na boca do gol. Nossa, vai sobrar tranquilo para o atacante, quase tem a posição de virada o Elimar. A zaga tirou, a Ponte vai dando bobeira, vai apertando a Itabaiana, vai chegando, vai dominando o Fabrício Oia, recupera, vai tocar a bola pela ponta direita, a bola muito forte, essa daí não deu pro Lucas Marques. Tiro de meta comemorado como um gol, praticamente, Bereta. A torcida sentiu o bom momento da equipe da Itabaiana e agora começa a cantar, vibrar, puxar, empurrar o time. Porque a Ponte está vencendo o jogo, 1-0 do Majestoso. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Domina pela ponta esquerda da Ponte, Diego Tavares, vamos lá, garoto, vamos Ponte, desce Ponte, cruzou, bateu em cima do Lucas Marques, aí ele faz a tirada de bola, bateu em cima do Diego Tavares, voltou o rebote para Fredson, sai jogando, abre pelo setor direito, vem apanhando a bola aqui o Oia, ele vai ficar com a bola dominada, vai tentar o contragolpe, a equipe sergipana, o Tremendão tá buscando o gol de empate, bola recuada no veneno para o goleiro Diogo Silva, que rasga a bola dali. É o famoso pro mato que é de campeonato. Roger. E agora? Pois não. Não, é justamente para falar duas coisas. O Fabrício Oia entrou e está jogando o que o time inteiro do Itabaiana não jogou durante todo o jogo. E o seu Sérgio Rafael, meu Deus do céu, Roger. Altas emoções em CH. Você tá maluco, cara? E aqui uma rasgada de bola do Diego Tavares, sem brincadeira, mete pra fora.
Toda a Itabaiana no campo de ataque. Não é possível, meu Deus. 45-30. Vamos até 52, ele deu 7 minutos. Cadê o remedinho? Vamos botar um remedinho debaixo da língua. Vamos lá, Ponte Preta. Vamos se segurar aí, Macaca. Gustavo Teles no pé de ferro. Rachou, a bola vai entrando. Tira o goleiro. Tava parado o jogo. Mas o Teles veio no pé de ferro aqui. A bola explodiu no jogador adversário. Foi caindo e quase traiu a vigilância do Diogo Silva. Ela bateu na trave, mas já estava parado o jogo, hein, bebê? Que loucura esse lance! Que loucura mesmo, porque essa bola subiu, foi caindo de mansinho no ângulo esquerdo do Diogo Silva, mas já estava parado o jogo, né? O árbitro, eu não sei o que o árbitro deu, não sei se o CH pode me ajudar, mas a torcida da Ponte agora está empurrando o time mais uma vez. A Ponte está com 12 em campo, porque a torcida joga, viu, Roger? 1-0 vence a Ponte. Alô, Marcos Santana! Alô, Pátria Ponte Pretana inteira ligada na Bandeirantes. Sente o clima no caldeirão do Majestoso. E a Ponte do bola no meio de campo, vem com o Elvis. Usa a perna direita, rola pela ponta esquerda. Entrou bem Diego Tavares. Tá prendendo bem essa bola aí na ponta esquerda. Vamos lá, garoto. O Toró já se desmarcou, ele rola a bola tocando para Gustavo Teles. Grande garotinho. Gustavo Teles já abriu essa bola soltando para Rodrigo Souza. À frente ele faz o toque curto com o Serginho, volta com o Souza. Atrás descarregando para Sérgio Rafael e depois que fez o passe tomou o pau. O Rodrigo Souza ficou sentindo, pedindo falta, o árbitro marcou, é falta para Ponte. 47, torcedor Ponte Pretano. Reta final do jogo. Internet fibra mais plano controle. É com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. Aí Diego Tavares tocou essa bola para Arthur, devolve com Tavares. David vem na marcação, dá o combate, tira dele. Já abre essa bola, soltando a bola para Fabrício Oia. Vem empurrando Gustavo Teles, fazendo a falta providencial na zona morta do campo. Falta para Itabaiana bater. 47 vai ser no sufoco. De novo. Mas a Itabaiana ajuda, hein? Tinha uma chance de trabalhar melhor a bola no campo de ataque. Lançamento direto nas mãos do goleiro Diogo Silva. Que seja sempre assim até o final. A Ponte vai batendo 30 pontos. Vai se classificando, é isso, né, bebê? 30 pontos é a linha de corte suficiente pra Ponte. 30 pontos é mais do que suficiente, né? Não sei se vai dar já nessa rodada matematicamente, mas 30 pontos a Ponte já tá na próxima fase. E a Itabaiana vai se configurando com uma grande freguesa da Ponte. 2 jogos até aqui na história. 2 vitórias da Ponte. Uma pelo Brasileirão de 80, a Ponte venceu por 3-1. Ailton contra Oswaldo e Odirley. Pela Copa do Brasil de 2013, vitória em Sergipe, 3-0. 2 de Alemão e 1 de Rildo. Agora vai vencer 1-0, gol de Toró. 3 jogos, 3 vitórias da Ponte. Na estreia de Marcelo Fernandes, que ironicamente há 17 dias treinava o maior rival Ponte Pretano, o Guarani Futebol Clube. Agora a bola é colocada para fora, arremesso lateral para a equipe da Itabaiana. 49 minutos. Pede atenção aqui o Marcelo Fernandes. Deixa seu like, você que está aí ouvindo a Bandeirantes pelo YouTube, assistindo aqui a transmissão. Você está vendo aqui o narrador está mais nervoso que todo mundo, porque é um momento importante da Ponte se classificar. Depois de muito tempo, muita instabilidade, por tudo que está acontecendo fora de campo, Ponte Preta. Uma vitória para lavar a alma do torcedor da Ponte. O Elvis faz o lançamento, a Macaca tem ainda uma chance de fazer o segundo gol. Vem Serginho, bate em cima do seu adversário. Bateu em cima do zagueiro, Fredson vai para fora, arremesso lateral para Ponte na ponta direita. Tá pedindo calma o Marcelo Fernandes, 49 minutos. Daqui a pouco tem um rápido intervalo com o Edu, que vai fazer a transição para a segunda jornada. Daqui a pouco tem ABC e Guarani com Leandro Boles, a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. É uma vitória emblemática para a Ponte em CH, porque por tudo que está acontecendo, a Ponte venceu um adversário que estava em ascensão e se classificar. É para trazer uma semana de tranquilidade, hein, Carlos Henrique? É, na estreia do técnico novo, né? Muito importante a vitória, não está conquistada ainda, mas está encaminhada. Agora, jogo muito difícil, né? E no segundo tempo a Ponte caiu muito de produção. Pode. Agora o Gustavo Teles tentou arriscar, passa à direita do gol.
pela linha de fundo, tiro de meta para Léo Souza bater. Arriscou o menino, hein, bebê? E ele partiu sozinho, como se fosse um meia. Muito bem, entrou com muita personalidade, como disse o CH agora há pouco. O Gustavo Teles, quase que ele marca o dele, tem mais ponte. Alô, Lucas Bernardi, um abraço, obrigado pela audiência. Toda essa galera tua Bandeirante, você que não pôde vir aqui. Tá dentro do estádio Moisés Lucarelli. Que clima é esse, hein? Que clima é esse, hein? ...51 dentro da bateria da Jovem a Bandeirantes. Domina pela ponta direita, a Ponte Preta vem com o Serginho. Segundos finais para acabar o jogo. Rodrigo Souza, entrou bem o cara, hein? Entrou bem no lugar do Lucas Cândido. Não entregou a paçoca, jogou firme no meio de campo. Ela sobrou com o Pachecão, setor direito do campo, ele perde a bola. Betão recupera, tocou a bola para Cal. Lá vem Itabaiana, faz a inversão para David. Nossa, agora tem que parar a Ponte. É o último lance dos caras. Um chutão acontece, furou o Sérgio Rafael. Ela vai cair com o Fabrício Oia. Tem que ganhar por cima. Ganha por cima o Rodrigo Souza. Mas ela cai pela ponta esquerda com o Elimar. Deixou no chão o Souza. Vai para cima de perna direita, rolou para Fabrício Oia. 51:44, olha pro cronômetro. Tem 15 segundos para terminar. Vem a enfiada de bola. Sérgio Rafael tira de perna esquerda. Ela não chega a sair. Tá lá do outro lado com o Fredson. Levanta a bola para a boca do gol. Passa por todo mundo, pela zaga e também pelo ataque da Itabaiana. Vai terminar e acabou! Pierre dos Santos mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Dali Ponte! Classificada a Ponte para tirar um piano das costas. A estreia de Marcelo Fernandes chegou com coragem, meteu 3 atacantes. No segundo tempo botou um jovem da base. E a Ponte vai para vencer depois de muito tempo. Desde o dia 19 de julho. Não pode ficar tanto tempo assim sem vencer, Macaca. 1 para Ponte, 0 para Itabaiana, que aliás jamais venceu. Sequer empatou a Ponte, é uma freguesa de carteirinha. Gilson Kleina, que é o CPF na nota, chamou, falou. Deixa eu tentar ouvir o Gé. Ô Gé, rapidinho, o Gé não quer falar, o Gé não gosta de falar na saída do gramado, não sei o motivo. Deixa eu ouvir o Arthur, lateral esquerdo da Ponte Preta, tá saindo por aqui, vai falar no microfone da Rádio Bandeirantes, titular da Ponte Preta, sobre esse jogo. Tem que continuar focado desse jeito, sabemos o objetivo, sabemos que não ia ser fácil classificar e também sabemos que tem mais 2 jogos, mas também sabemos que o quadrangular é difícil. A gente vai continuar trabalhando, saber o que a gente tem que fazer para poder conseguir esse acesso. A gente vai em busca dele com muita humildade, rapaziada, com muito pé no chão e com certeza com o apoio da nossa torcida. Não tem nem questão de falar de torcida geral, falar da torcida jovem. Cara, o que elas estão fazendo empurrando nossa equipe dentro de campo está sendo muito de fundamental importância. Deixa eu ouvir o Diogo Silva, que é um dos principais jogadores desse grupo. Ô Diogo, o que você pode falar dessa vitória e desses últimos dias também, porque a gente sabe dos problemas financeiros, como que o grupo está encarando essa situação? Uma vitória gigantesca, né, cara? Como você falou, não foi só a vitória dentro do campo, nós também estamos tendo que vencer essa dificuldade que o clube está enfrentando. Como o presidente tem passado para nós, que está tendo um bloqueio nas contas do clube, tem o dinheiro lá, mas não está sendo possível desbloquear para pagar. Então, a vitória foi gigantesca porque nós estamos conseguindo vencer isso, porque não é fácil, não adianta você falar assim, que não atrapalha. Claro que atrapalha. Nós temos os compromissos para honrar. E aí, quando você não honra os compromissos, começa a vir aquela dificuldade dentro de casa. Mas, graças a Deus, conseguimos vencer tanto esse extra-campo também, como aqui dentro de campo, e a equipe adversária também, que dificultou o jogo bastante. E eu creio aí que nós já estamos classificados, se Deus quiser, esse é o primeiro passo. Valeu, Diogo Silva. O Elvis, rapidinho, o Elvis vai passar para... O que você pode falar dessa vitória do time da Ponte, desse momento que a Ponte vive fora de campo também, você que é um dos líderes do grupo? Como todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém. Infelizmente, estamos passando por esse momento aí fora de campo, mas o grupo provou aí dentro do campo, hoje todo mundo correndo, se doando. Erramos muito tecnicamente, temos que melhorar. Agora, hoje, o importante era a vitória. Depois de tudo que tem se passado, era a vitória e a classificação
pra gente entrar daí na fase final, como eu falei antes, aí é erro zero e subir a Ponte Preta. Como é para você ser o grande líder do elenco e entrar em campo para esquecer, de certa forma, o que acontece fora dele? Como você se sente individualmente falando? Não sinto bem, porque toda vez tem que ficar focando em outras coisas que não o futebol, e eu não gosto disso, eu gosto de focar no futebol, mas eu nunca vou me omitir do meu papel que tem que fazer fora de campo também. E como vocês falaram, as coisas têm que se acertar e vai se acertar, como o presidente falou, eu confio nele. E eu tenho certeza que semana que vem, como ele falou, vai se acertar tudo e a gente vai entrar focado para conquistar o grande objetivo que é o acesso. Bom, tá aí o Elvis. Deixa eu ouvir o Rodrigo Souza, também volante da Ponte Preta, falando por aqui. Individual, mas a questão do grupo hoje foi importante. A gente sabia que essa reta final está sendo complicada, mas no final de contas o que vale é a vitória. Valeu a classificação. Acho que agora dá para dar uma respirada, dá para dar mais uma controlada em todo mundo. Acho que dá para motivar todo mundo agora. Ter mais 2 jogos aí pra gente embalar e, se Deus quiser, entrar nesse quadrangular e subir o time de novo. Você aparecendo no momento importante da fase final que pode dar o acesso. Também é mais uma peça que para complementar aqui. A gente tem outros volantes também que estavam jogando. E é isso. A gente teve uma conversa boa entre nós, a gente tá passando por uma situação complicada, mas a gente está se fechando, a gente conversou entre nós. Então é isso. Manter a cabeça firme, manter a tranquilidade para que a gente consiga sempre estar ganhando jogos em casa aqui. Legal, Rodrigo Souza. Ô, Toró, vem cá, o autor do gol da Ponte, o que você pode falar desse gol e também do momento que a Ponte vive fora do campo? A gente tem conversado isso com os outros jogadores. Cara, o momento fora de campo a gente tem deixado isso de lado, né, para não atrapalhar o dentro de campo. Dentro de campo está sendo muito diferente, né? A gente está muito focado com os objetivos que tem que conquistar. E vamos seguir em frente, porque essa camisa, esse clube é muito gigante. Não merece estar na Série C. Vamos subir. E a importância desse gol? Pra mim é um gol muito importante, né? Poder ajudar a equipe. Vinha tempo que eu não marcava, mas hoje fui feliz em marcar e ajudar a equipe a sair com a vitória. Legal, obrigado, Toró. Deixa eu falar com o Bruno Lopes. Ô, Bruno, primeiro, você sentiu uma contusão aí, entorse do tornozelo, foi isso? Preocupa para a próxima rodada? Como é que você tá? Não, acho que não. Tomara que não seja nada grave, né? Vamos avaliar aí na segunda-feira, mas não foi nada grave, tava ali com proteção no tornozelo. É tratar aí para estar disponível no próximo jogo. E o que você pode falar dessa oportunidade como titular, né? Você que vem entrando bem, vem marcando gols. O que você pode falar disso e da sequência da Ponte Preta? Cara, eu vinha trabalhando muito. Desde a época do Alberto eu vinha trabalhando muito, esperando uma chance, tive algumas. Tava tentando ajudar ao máximo, quando entrava fazia gol. E hoje veio a oportunidade de estar como titular primeira vez aqui no Moisés. Então eu tô muito feliz, sabia que essa hora ia chegar. Graças a Deus conseguimos a vitória, conseguimos a classificação. Então é continuar trabalhando, pezinho no chão para conseguir o acesso aí, que é o mais importante nesse ano. E a importância do torcedor nesse momento, que veio, empurrou, apoiou, mesmo com esse momento difícil que vocês estão passando com relação aos salários? Só agradecer, cara. Só agradecer de verdade. A gente chega aqui dentro, vê o apoio deles do começo ao final. Então, de parabéns. A gente está correndo por eles, correndo pela Ponte Preta e isso aí não vai faltar nunca. Legal, obrigado. Tá aí o Bruno Lopes, o último a passar por aqui, saiu machucado, né? Torção do tornozelo, mas ele mesmo espera que não seja nada grave, que ele possa estar à disposição no próximo jogo contra o CSA, que vai ser no dia 25, uma segunda-feira fora de casa. Por aqui, todos os jogadores já nos vestiários. Festa da torcida da Ponte Preta, vitória, gol do Toró no primeiro tempo, 1-0 para a Ponte sobre a Itabaiana do Gilson Kleiner. Eu voto com você, Roger Williams. Valeu, Breno Beretta. Vem aí o Edu para comandar esta passagem de uma jornada para outra, porque já tem o Guarani contra o ABC direto de Natal com o Leandro Boles. Aqui deu macaca, 1-0, Toró fez aos 46 do primeiro tempo para 4.560 torcedores. Aqui com a assistência técnica especial do Gilberto Sulfio Giba. Devolvo o comando pra você. Alô, Edu Pinheiro. É pensar rápido, vem aí o craque do jogo. Gol do Toró, Ponte 1, Itabaiana 0. O craque do jogo. Público 4.560, repetindo aqui, meu caro Roger Williams, e o craque. De 60 a 68 mil de renda, o craque do jogo é o autor do gol. Toró, 17 da Ponte, o craque, ele não perdoa, ele marca, Edu. Um abraço, parabéns pela narrativa. Até a próxima. Você me ouve, Breno? Ouço sim, viu, Edu? Parabéns pelo trabalho, o craque. Muito obrigado, Edu. O craque do jogo, pra mim, o Toró. Vou junto com o Roger Williams, o craque do jogo, marcou gol.
correu, se dedicou, fez valer a camisa de titular. Toró, o craque do jogo pra mim. Boa coletiva, a gente se fala depois, Breno. Tchau. Valeu, Edu, tchau. Oi, CH, o craque Toró tem 2 votos. Gostei do Rodrigo Souza, acho que ele, a hora que pegar uma forma física legal, ele vai ajudar muito a Ponte, mas o craque do jogo, Toró, Edu. Muito bem, Toró, então, o craque do jogo. E agora vamos, então, para a opinião do CH, hein? Ponte 1-0, gol do Toró. O gol foi aos 45 do primeiro tempo. O Arthur trabalhou. Dudu fez o corta-luz. O Elvis de cavada pro Jack. Matou no peito, dentro da área. Saiu da marcação, chutou, bateu no goleiro e sobrou pro Toró. Upa! E no segundo tempo a Macaca deu uma caída. Que sorte teve o Diogo Silva. Aquela cabeçada a 35 do segundo tempo após o escanteio. Que perigo! Oi, CH, queremos ouvi-lo. Edu, eu acho que não dá para discutir a vitória da Ponte, não. Acho que o time esteve organizado no primeiro tempo, não sofreu, fez 1-0, não é? Pouco foi... Eu não me lembro do Roger Williams ter narrado o nome do Diogo no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, com as mexidas obrigatórias ou não, o treinador está conhecendo o grupo ainda. Eu acho que ele tem muito mérito na escalação do terceiro atacante, eu gostei também. Ele teve muito mérito de colocar o garoto no jogo. Acho que é isso que a Ponte precisa, porque não pode ter medo de colocar garoto. Tem que colocar mesmo para jogar. E eu acho que no segundo tempo caiu um pouquinho, e muito por conta também das mexidas, não é? Você perdeu os 2 homens de frente lá no comando do ataque, você deixa de ter aquele pivôzão para segurar a bola, para dar tempo da defesa do meio-campo encostar. Aí a Ponte ficou rifando bola, dando a bola de presente para o Itabaiana. O Oia entrou muito bem no jogo, não é? E aí o Rodrigo Souza, sem muito ritmo, não é? Normal, e o garoto do lado dele. Então tudo isso colaborou para que o meio-campo do Itabaiana no segundo tempo funcionasse melhor do que no primeiro. Por isso a Ponte terminou com dificuldade. Nesse momento, e eu vou relembrar o que eu comentei antes do jogo, o mais importante era a vitória, porque a Ponte precisa daqui para frente de paz, de tranquilidade. E esses jogadores, como disseram ao Breno Beretta, muitos deles, eles estão focados, mas eles precisam receber. Eu espero que no dia 21, conforme prometido, a Ponte consiga pagar os seus jogadores, para daí entrar na próxima fase com mais tranquilidade e mais tempo para o Marcelo Fernandes executar o seu trabalho. Eu gostei do primeiro tempo, segundo tempo não gostei, mas não dá para contestar, para mim pelo menos, a vitória da Ponte por 1-0, Edu. Vamos ao rápido gabarito, 19-19. Gabarito do jogo. Goleiro Diogo Silva não fez defesa assim de relevante assim, mas teve sorte. Aquela cabeçada saiu para fora, um cruzamento também que foi feito, uma bola batida, uma falta lateral, rapaz. Se toca o cara do Itabaiana, ninguém tocou, sobrou para Diogo Silva. Regular. Pacheco na lateral direita e Arthur na lateral esquerda. Arthur participa do gol e teve 2 cruzamentos no segundo tempo. Um pro Serginho, outro pro Toró, né? O Toró chutou, o goleiro defendeu. E aí, CH, as laterais? O Arthur melhor que o Pacheco. Pacheco muito tímido, regular. O Arthur também regular, mas jogou melhor que o Pacheco. Wanderson e Emerson Santos, a dupla de zaga. Sem problema, os 2 regular. Rodrigo Souza e Dudu, os volantes. Dudu recebeu o 3º amarelo, Emerson Santos também, zagueiro, recebeu o 3º amarelo. Rodrigo Souza e Dudu, 43, segundo tempo. Rodrigo Souza levanta o pé e salva, hein? Lá na área, um perigo danado. E aí, CH? Gostei do Rodrigo Souza, leva regular, e o Dudu não gostei. Sumido do jogo, desconectado com a partida, conceito ruim. Elvis participa do gol, levou amarelo também, o 3º. Regular. Toró fez o gol, foi o eleito o craque. Regular, fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Bruno Lopes saiu a 30 segundo tempo, veio aqui a confirmação, Breno Beretta o entrevistou, entorce, não tem problema, acho que não vai ter problema, mas Bruno Lopes hoje, CH, estava pedindo a senha para ser titular, entrou, mas... não luziu, conceito ruim.
Gé participa do gol e levou amarelo também ao terceiro. Tá suspenso. Gé. Regular. Dos que entraram, esse Gustavo Teles acho que é o destaque. O Serginho tentou também, emendando com o Marcelo Fernandes. Gustavo Teles, para mim, o destaque daqueles que entraram no jogo. O Marcelo Fernandes leva um conceito bom. Eu acho que foi uma partida muito complicada, ele chegando, tendo que administrar principalmente esse problema extra-campo, mas ele blindou aí o vestiário, conseguiu convencer os jogadores que o melhor para tudo ser resolvido no futuro é no presente realizar o trabalho que tem que ser feito. E qual era o trabalho? Vencer o jogo. Conceito Marcelo Fernandes, bom. Dá uma respirada aí que você continua com a gente, CH. Segura, CH. Encerramos então, Ponte 1, Itabaiana 0. Vem aí, Leandro Borges com ABC e Guarani e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos.